Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais aqui bater um papo com a gente. O Maurício já vai apresentar ele. Antes da gente começar, já deixa aquele gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, né? Fazendo isso, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal também, para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação do YouTube. Tá bom? Então, Maurício, vamos apresentar os convidados de hoje? Como sempre, dois, né? Convidados muito especiais para mim, muito especiais para o fisiculturismo, porque são atletas que vêm da raiz da old school. São atletas que vieram lá do começo, né? A gente frequentava junto a FEPAM. A FEPAM era a única federação brasileira, praticamente, ou paulista brasileira, no Brasil, a FEPAM, Federação Paulista de Musculação. A gente se reunia ali e, cara, trocava experiência, vinha a parte científica, vinha a parte de atleta, vinha discussões, vinha a parte clínica, e você via todo mundo ali, se via, era uma grande família ali que estendia para todo o Brasil, né? E ali eu já pude fazer amizade com o Dunga, especialmente. O Marcelo Bueno, ele já estava sempre ali, mas a gente nunca confrontou num palco, ou teve uma presença direta, mas estava sempre no mesmo campeonato, nos mesmos eventos. E repetindo, Dunga Maciel não, a gente subiu junto, competiu junto, conhecemos desde aquela história, trocava experiência, né? E hoje a gente pode aí, vendo a transição do esporte, né? Tem o esporte ergogenizado hoje, para quem quer, se arrisca, ok. E para quem quer um esporte natural, que é saúde, verdadeiramente saúde, e poder competir, subir num palco e tal, hoje o Marcelo Bueno dá toda a estrutura para isso, tanto científica, tanto de informação quanto de competição. O Dunga Maciel, os dois são campeões, os dois vêm da geração ergogenizada e hoje atuam demais. O Dunga, especialmente como árbitro. Então, na parte de arbitragem, ele já vem do ergogenizado lá de trás, ele vai se apresentar melhor, dizer quanto tempo, tudo isso, né? E aí eu queria que o Marcelo Bueno se apresentasse um pouco e o Dunga Maciel se apresentasse melhor pra gente. Marcelão? Bom, muito obrigado pelo convite, né, Maurício? Não só amigo, mas um irmão aí em Cristo, graças a Deus. Com certeza. A gente se aproximou aí, a gente, né, como ele falou, a gente se encontrou aí justamente no começo da formação da federação da INBA aqui no Brasil, na International Natural Bodybuilding Association, que eu trouxe, vou contar a minha história. Hoje eu sou presidente, sou representante aqui no Brasil, que essa é a maior federação natural bodybuilding do mundo. Eu vou contar a história, da onde veio, como veio e quanto tempo já tem. E, lógico, dentro de tudo isso, dentro dessa história que eu vou contar para vocês e algumas coisas que a gente vai estar conversando, tirando algumas dúvidas aí de vocês, o Maurício juntamente com a gente, trouxe o Dunga nosso árbitro, que está aqui, ele vai se apresentar, mas antes de tudo, eu vim trazer um presente, tanto para o Célio quanto pro Mauricião. O primeiro presente que a gente ganha aqui, hein, Maurício? Esse Obrigado, daqui hein? abre a camiseta. Essa foi do National, que nós fizemos o ano passado. Né? Estamos aí. Aí. Essa foi do National. Atrás tem as duas, né? INBA e PNBA, para vocês entenderem. INBA, International Natural Bodybuilding Association, que é a parte amadora, né, da nossa federação. E a PNBA é a Professional Natural Bodybuilding Association. Nós fizemos o ano passado o primeiro campeonato entregando alguns Procards aí, né? E para vocês entenderem, esse leão que está aqui, que é a mesma camiseta, Sim. O Maurício me ajudou a fazer esse logo, né, que tem todo um significado pelo propósito que a gente tem no Natural Bodybuilding, que é o Leão de Judá, que nos ajuda dentro desse propósito. Se não fosse uma pergunta já para você, Marcelão, eu vou perguntar muito mais, mas a minha conversão, ela veio ergogenizado extremamente, entre a vida e a morte ali, me converti e então eu fui obrigado a ser natural e aí acabei gostando muito do trabalho, apoiando o trabalho e hoje eu sou um atleta natural, apoio os atletas naturais. Mas foi depois. Eu queria saber se o Marcelo já era convertido na época ergogenizado, se veio depois. Quando foi a sua conversão dentro da sua história de ergogenizado para o natural hoje? A minha história da conversão veio quando eu me casei com a Bianca Bertotti. Ela que me levou para a igreja, né? Aí é uma história minha da Bianca. Bianca foi atleta da seleção brasileira de fitness, né?
E nós se conhecemos, aí eu vou contar a história depois rapidinho, mas foi em 2005 que ela veio trabalhar na minha academia lá em São Paulo. E eu ouvia falar da Bianca, dos palcos, mas eu não conhecia pessoalmente. Tem uma história aí nossa que eu apresentava um programa que chamava Galera, junto com o Alexandre Frota, e ela fazia um programa de futebol na Bandeirantes. Acabou o programa, meu e o dela também na época, a gente ia fazer um programa juntos de fitness, né, como casal. Esse era o produtor lá da Record, do Galera, né, que a gente fazia. E aí a gente acabou não se encontrando, que não vingou o programa. E a gente foi se conhecer na minha academia. E aí, uma história que aí depois a gente pode estar falando sobre isso, não hoje, mas aí a gente namorou, noivou e casou em 3 meses. Então, coisa de Deus, você não sabe como que funciona. Você acha, tô esperando em Deus, conseguir isso, tudo no tempo de Deus. E graças a Deus, e ainda no meio de tudo isso, como você vê que é o propósito de Deus, veio o Dunga, também cristão, que faz um trabalho muito bacana, né, em arbitragem, tem uma visão muito boa, que ele vai se apresentar agora para vocês. Perfeito. Dunga, fala aí da sua experiência. Conta um pouquinho da sua história, da sua experiência, tudo que você já viu e vê hoje no esporte. Primeiro eu agradeço ao Maurício, tá? Marcos, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, trocando umas ideias sobre parte antiga da musculação, né? Da musculação, dos esse palcos esporte nos uniu, né? Uniu, dos palcos para mesa de arbitragem, onde eu venho de 15 anos, onde eu arbitrei atletas hormonizados, então já tem aquela vivência do hormonizado, foi onde atletas, veio o convite do Marcelo, né? Conheci o Marcelo e nos unimos, aí eu entrei para trabalhar com os naturais, com uma visão diferente já, né? Porque chega um para competir no campeonato natural, se ele já for harmonizado, a gente, com a visão de árbitro, a gente já sabe onde está o erro ali. Sim, Às vezes tem atleta que vai e não entende porque não ganhou. Só que ele deu um ticketzinho nele, deixou ele separado porque ele tem algo diferente ali. Não passa. E aquilo chega Percebido a sua visão, né? Chega depois e comenta com ele, mostra para ele o verdadeiro caminho. Eu quero que você conte um pouco mais da sua história no fisiculturismo, né? A competição, quanto tempo de competição, os títulos maiores que chegou, essa transição sua para hoje apoiar o natural. Sim. E juntamente com isso a arbitragem. Então a gente fala que o arbitrar, ele tem experiência prática na hora profissional, mas antes disso, quantos campeonatos a gente não assistiu ao longo da vida? Eu lembro que só Mr. Santos, eu me lembro de ter assistido pelo menos 20 campeonatos, só Mr. Santos. Então você vai ver, você já vai pegando uma habilidade. Aí você se especializa em arbitragem e mais 15 anos de experiência. Então o Dunga, ele bate o olho e fala, cara, esse aqui toma isso, não toma aquilo, tá com olho aqui, não tá com olho ali. Conta um pouco mais da sua história, Dunga, como atleta. E então hoje árbitro. Como atleta, eu fiquei 10 anos no mundo do fisiculturismo competindo, né? Paulista, estreante, vários campeonatos, onde, em primeiro lugar, eu lembro que eu peguei só uma vez em primeiro lugar. Minha categoria era Bantam, migrei para leve, da leve eu fui subindo para meia média, tudo, só que... Mas você era grande? Eu era grande, mas era seco, né? Eu era um atleta que nossa, eu tenho uma foto que eu tinha porcentagem de gordura 7%. Só que, há muito tempo atrás, eu já tinha a tal do hipertireoidismo, que é o que ajuda a pessoa a secar. Certo. Então, em 2, 3 semanas, eu estava muito seco. Tanto que, eu sou sincero, quando foi para mim entrar para a categoria de meia a leve e tudo, eu tinha que entrar no propósito de começar a tomar os ergogênicos pesados. E eu sempre fui medroso contra isso. Porque eu fiz estudos sobre esteroide anabolizante. Então, quando você estuda algo, você tem medo de fazer aquilo. Você sabe o que pode acontecer. Então, eu fui migrando com medo, foi a um ponto que eu peguei uma lesão de coluna de hérnia de disco, onde eu fui obrigado a meio que parar de competir para fazer uma cirurgia. Aí foi onde eu parei de competir, aí comecei a atuar, saí da faculdade, fui atuar na área de personal training em Alphaville. Estou há 26 anos trabalhando em Alphaville ali com a galera, onde hoje lá eu sou conhecido como Dunga Maciel. Sim, claro. Dunga Maciel, que o pessoal conhece. É esporte. Você vê, né, um detalhe, pessoal, escuta o que ele está falando, que é muito importante, que a gente sabe que o conhecimento liberta. Quando ele falou, ele foi saber, ele teve o conhecimento daquilo que realmente o esteroide ele te traz, a gente sabe que traz todos os benefícios, como o Maurício sempre fala, a gente conhece todos os benefícios, o Maurício sabe disso, viveu isso,
mas o lado negro, né, daquilo que oculto, né? não te traz, aí ninguém quer saber e ninguém vai te contar. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, porque infelizmente médicos irresponsáveis, personal trainers e tudo mais não querem te contar isso. Te contam uma fábula que é bom, que sabe como fazer, ele sabe como controlar os danos, isso é um absurdo. Né? A gente está num grupo de preciso até te pôr, Maurício, vou te colocar, médicos, que é do Bom Bater Fora, do Dr. Claito da Unifesp, que são mais de 550 médicos, são médicos responsáveis, médicos extremamente capacitados, que a gente discute tudo isso e é uma luta que a gente trava contra o esteroide anabolizante. A gente está aqui com o Célio é uma pessoa, não digo que ele é leigo, porque ele treina, ele está nesse meio. Né? O que ele vê hoje, o que a gente vê hoje, eu como pai, o Maurício como pai, Dunga, o Célio, enfim, a gente sabe que hoje a academia, na nossa época, a academia era um lugar que a gente tinha confiança de colocar nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, que era um lugar de saúde, né? Que você tinha inteira confiança que era um lugar sadio. Hoje, infelizmente, não está sendo dessa maneira. Né? Então a gente tem que ficar muito ligado em relação a tudo isso que está acontecendo hoje dentro desse meio. Né? E esse meio, que é o mercado de fitness, é gigantesco, envolve muita coisa. Perfeito. O que eu queria deixar claro aqui, e o Marcelo foi convidado por isto também, é que o Marcelo tem uma história de vitórias no ergogenizado, como o Dunga Maciel também. Então eles não são pessoas que se frustraram com o esporte, então você é natural, não. Eles foram campeões, chegaram no extremo, viu até onde podia chegar, enfrentaram os riscos, enfrentaram o mundo do ergogênico e o submundo do ergogênico. A gente nem vai falar muito sobre isso aqui, mas uma droga, ela leva a outra droga, a gente viu isso, não precisa de nenhum dado científico para ver que os atletas ergogenizados têm uma propensão maior a ampliar essas drogas, a gente viu isso, e os efeitos colaterais disso, né? E o Marcelo, então, eu queria que ele contasse um pouco desse lado dele de vitórias em competições, onde ele chegou, o relacionamento dele já com o ergogênico, conhecendo o assunto para poder falar, conhecendo o lado bom, entre aspas, e o lado ruim. Por que lado bom e lado ruim, pessoal? Uma vez a gente estava num grupo e falaram, poxa, mas você só fala do lado mal do esteroide, não fala do lado bom. Eu falo, primeiro, pessoal, cuidado. Quando a gente fala em lado bom do ergogênico, a gente está falando em reposição hormonal, a gente está falando em uso clínico. O uso clínico da testosterona, sim, é bom para evitar perda de massa muscular, é bom para o idoso, é bom para o hipogonadismo. Ele tem um lado 100% bom quando usado clinicamente. Sim. Quando ele é usado de maneira extrema, passando lá do fisiológico, o lado bom que a gente fala é o que você vê no palco. Então, pô, legal, os caras chegam a 60 de braço, 50 de braço e tal, isso é o lado bom. Mas o lado ruim, por parte disso, ele é oculto. Ele fica escondido pelo atleta, pelas federações, por todo mundo que não interessa passar isso. E quem que paga por isso? O atleta. Ele vê só o lado bom de, pô, ficar com o corpo bacana. Mas qual é o preço disso? Eu olho para uma Ferrari e falo, pô, o carro é legal. Mas qual o preço? Quanto custa uma Ferrari? Como é que eu vou manter um carro desse? Então, cara, vale a pena? Então, eu queria que o Marcelo destrinchasse um pouco para a gente esse lado seu, do auge seu, no relacionamento com o ergogênico e no relacionamento com o esporte em termos de apresentar resultados. Bom, pessoal, antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que o bodybuilding é um esporte só. Hoje nós temos, foi dividido isso, que na realidade não é uma divisão, o esporte é um só. A gente sempre conversa, eu e o Maurício, a gente até conversava antes mesmo de eu trazer a federação para cá, que essa vai ser o que vai ser a federação? Vai ser uma escolha para aqueles que não querem usar, mas continua sendo bodybuilding. Então hoje você, né, que vai escolher se você quer usar, se você não quer usar, você já tem uma escolha, mas é um esporte só. É um esporte que é o bodybuilding, que hoje é um esporte e uma atividade física importante para todos os esportes hoje que a gente conhece. Bom, vamos lá. Vou contar a minha história desde o começo, né, para que vocês entendam, né, porque muitos jovens aí nunca viu o Maurício, o Dunga, enfim, nós somos das antigas, desde a década de 80. Pelo menos 40 anos de caminhada. Eu estreiei em 89, 90, juntamente aí quem está escutando,
né, que é das antigas. Não, mas ô Marcelo, volta ali, quando que você começou a treinar, assim, fala Ixi, bem ali no comecinho. Volta um pouquinho. Já foi 50, né? Não, aí... Com quantos anos? 15 anos? Eu comecei com 13 anos aqui do lado, aqui em Caçapava. Eu morava num sítio e a gente que fez, eu e meu pai me ajudou a fazer alguns pesos com concreto, aquela coisa que a gente sabe. Perfeito. Eu comecei com 13 anos e sempre com sonho de ter academia, aquela coisa que a gente sempre, né, lá atrás. Hoje ninguém sonha em ter academia, porque antes dava dinheiro, hoje não dá mais. Eu tive 3 academias. Mas enfim, comecei por aí. Mesma coisa, eu era pequenininho, franzino, e queria ser forte, aquela coisa começou por aí com 13 anos de idade. Passaram-se o tempo, saí de Caçapava, fui para São Paulo, e aí conheci as academias, porque em Caçapava só tinha uma academia que era pequenininha e... Maurício, não lembro o nome dele. Só tinha um professor e ele era o dono. Para você ter uma ideia, ele foi... Mr. Guanabara, você vê como era antigo, não existia nem o estado do Rio de Janeiro, estado de Guanabara. Ele foi Mr. Guanabara. Mas, enfim, foi onde eu comecei a aprender, né, a treinar e tudo mais. Depois fui para São Paulo e sempre com esse contato, né, minha formação em relação à educação física, eu comecei com administração, larguei a administração, fui depois para educação física, antes eu fui trabalhar na mesa de Open, que era, né, o mercado financeiro. Eu falei, eu tô fora, fiquei 2 anos, falei, esse negócio não é para mim. E eu comecei a dar aula com 17 anos. Na nossa época não existia CREF. A gente era instrutor de musculação. Então a gente era autodidata, a gente precisava pegar os conhecimentos em revistas, em banca de jornal. Acho que vocês nem sabem o que é banca de jornal, porque não existe mais. Mas enfim. E vinha tudo de fora, né? Tudo de fora, tudo em inglês, então você tinha que aprender inglês na força, porque também não tinha Google para traduzir, enfim. Então, foi onde veio a minha formação. E aí, com 19 anos, eu quis competir, né? Falei, não, eu vou competir. E aí, 19. Aquela coisa, todo mundo falando, você precisa usar anabolizante esteroide, você não pode esquecer e tal. Naquela época, então, aí que a gente não sabia mesmo os efeitos colaterais, nem queria saber. E eu estreei no Mr. Barbário, o antigo Mr. Barbário, uma competição que era do Angelino Záguia, era dos dois. Olha. Quem estreou comigo? Eu na leve, o Fabinho Labat na Bantam, o Enzo na pesada, os outros eu não lembro. Eu só sei que eu ganhei a minha categoria. Tem umas fotos aí pra gente mostrar pro pessoal. Eu tinha 19 anos, Poxa, pessoal. 19 anos. E era legal porque nessa competição tinha uma categoria que era o melhor abdômen, o melhor bíceps. E aí eu disputei com o Fabinho Labat a melhor abdômen também. Só que era difícil ganhar do Fabinho, né? O Fabinho tá competindo novamente, né? Ele voltou a competir. Hoje ele é médico e tal. Aí, né? Aí, ó. Olha lá, 19 anos. 19 anos. Esse aí do abdômen. Pouca aí informação, tem essa daqui também. Informação difícil de chegar. Tinha alguma coisa lá, tinha que traduzir aquilo e muita troca de informação. Essa, né, daqui, chegar do lado tem Então, com 19 anos, a gente comecei a competir no Mr. Barbário, depois fui para a Noite dos Campeões, fiquei em segundo, esse aí eu ganhei, fui para o Estreantes. Pessoal, e vocês não pegaram essa época era muito bacana. Porque a FBB, que era a Confederação Brasileira de Musculação, você tinha que entrar no Estreantes. Do Estreantes você se classificava para o estadual. Do estadual você ia para o brasileiro. Hoje, infelizmente, uma federação de fora que entrou, acabou com isso. Né? E a FBB, né, também acabou com isso. Então é tudo aberto, tudo open, visando apenas o quê? Visando apenas a quantidade de atletas e a parte monetária. Então, nessa época era muito bacana. Você falava, eu preciso ganhar, que eu preciso ir para o estadual, do estadual você vai chegar no brasileiro, e depois o latino-americano, enfim. Então, isso acabou. Daí, tem uma história que eu fui para a Inglaterra, quis conhecer o mercado de fisiculturismo na Inglaterra, isso foi em 91. Fui tentar viver lá, morar, trabalhar e conhecer as academias lá. Não existia quase academia nenhuma. Nem o Dory Yates. O Dory Yates acho que estava começando. Aí saí de lá, vim embora para o Brasil. Vindo para o Brasil, em 94, uma conhecida minha nos Estados Unidos me ligou falando, olha, está indo um grupo de americanos, você pode acompanhá-los
para levar para academia, balada e tudo mais. Ok, vamos lá. E aí um desse grupo, era o Chris Moore, que era um bodybuilding, jogador de futebol americano, que trabalhava numa academia na Flórida, em Orlando. Nós ficamos super amigos. Aí eles foram embora, ficaram aqui um mês, não, menos, 3 semanas. E ele gostou muito de mim. Deu 3 meses, ele me ligou e falou assim, Marcelo, aqui é o Chris, gostei muito de você, eu comprei a academia que eu trabalhava, que eu era gerente. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, puta, tô indo. Arrumei as coisas e fui embora. Novo ainda, né, Marcelo? Novo ainda. Deixa eu ver aqui, que aí são essas fotos... Da academia? Lá para trás. Deixa eu ver. As primeiras, Gustavo. Isso. Então aqui, essa daqui eu na frente do meu condomínio. Essa daqui é a academia que eu trabalhei, pessoal, que era Dynabar Hair and Fitness. Hoje tá fazendo quanto tempo essa foto aí, Marcelo? Essa foi em 95. 40? 95. Tá. Foi em 95. Aqui, pessoal, onde eu aprendi não só como dar personal trainer, como tomar conta de uma academia, lá é totalmente diferente, né? Eu fiz uma entrevista até há um tempo atrás falando como que é o modelo de negócio dos Estados Unidos, né? Que você lá não é plano como prestação de serviço, mas sim como aluguel de espaço. Até um conhecidinho aí, acho que ouviu falar e leva hoje para os podcasts também. Então, porque nos Estados Unidos você não é contratado para só dar aula. Lá você faz tudo. Eu vendia plano, eu limpava a academia, limpava o banheiro, fazia os shakes, que aqui ninguém sabia o que era o whey protein, era o protein shake, que eu tive que aprender a fazer, eu arrumava equipamento, enfim. Era eu, o Chris, a esposa dele, uma professora de aeróbica e um de karatê. Então lá eu aprendi tudo isso, né? Aprendi um negócio também de academia. Então foi onde eu aprendi tudo, aqui do lado, no escritório, trabalhando, o Chris aí de Cos. Aí depois tem o condomínio onde eu morei. Aí... Quanto tempo você ficou lá, Marcelo? Eu fiquei 1 ano, mas aí depois eu ia todo ano 2, 3 vezes por ano, porque era 1 para 1 o dólar na época. Né? Aí eu comecei, aí quando eu vim embora, o Chris me ligou e falou assim, vamos competir no NPC aqui na Flórida, Mr. Flórida, vem pra cá. E aí eu voltei pra lá pra treinar e competir com ele usando anabolizante de esteroide. Pessoal, uma coisa que eu vou passar rapidamente aqui sobre a minha experiência com anabolizante de esteroide. Nessa época eu já era muito conhecido aqui no Brasil, eu já escrevia para as principais revistas aqui no Brasil, para Boa Forma, Corpo a Corpo, Cláudia, Nova Beleza, enfim, todas as revistas eu dava consultoria para eles e tinha uma gama de alunos. Eu dava aula para o pessoal lá da Malhação, lá do Projac, dava aula para o Alexandre Frota, acabei indo para lá, ficava 3 dias lá e 4 dias aqui em São Paulo, dei aula para o Roberto Talma, que era um dos diretores, e eu era muito conhecido. Se fosse nos dias de hoje, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu estaria em Miami usufruindo do dinheiro, né? Porque hoje, assim, 2 milhões de seguidores. Preste atenção, pessoal. Vocês que seguem aí um monte de influenciadores que só falam besteiras, que vocês acham só porque tem 2 milhões de seguidores, preste atenção daquilo que eles estão falando, se é realmente verídico e se é isso mesmo que ele está falando, se é verdade, tá? Se procede cientificamente, etc, etc. Então, aí nós vamos entrar no antidoping, aí nós vamos falar com mais detalhes. Mas nessa época, eu também vendia anabolizante de esteroide. Né? Eu vendia e passava e sabia como fazer os ciclos, eu era o cara. Né? Eu era como aí um médico hoje que vocês conhecem, que é o cara que sabe fazer do jeito como fazer, o ciclo como fazer, e que você não vai ter nenhum efeito colateral porque ele diminui os danos. Né? Isso é uma bobagem. Mas enfim, e nessa época, nos Estados Unidos, eu era tipo um drug dealer também. Eu levei para eu tomar, vendia. Esse é um outro podcast que parece um filme, que um dia a gente vai contar aqui. Então você era foi fundo nisso, você foi fundo. Exatamente, assim, porque você estudava, perde... praticava, chegou até onde a droga... E o pior é que você perde o nível de perigo, porque você acha que você é o melhor, o maior. E não tá né? acontecendo Imagina nada. se eu tivesse Instagram hoje, eu era o cara como a gente vê aí
nas mídias sociais, tem cara que passa por cima de CREF, de CFM, enfim. Então, eu fui mesmo para o submundo, né? E, graças a Deus, não tive nenhum problema com nenhum aluno, com nenhum atleta. Aliás, um atleta que eu, nessa época, eu treinava era o Alex, da SPFF, que competiu com você, né, Maurício? Enfim, eu era o cara. E aí, fui para lá competir pela NPC, aí usando anabolizante esteroide. Aí você tem esse daqui, tá até cabeludo, ó. Esse daqui, aí. Olha, aí depois o outro também. Do lado. Aí você podia fazer o Conan lá, né? No filme do Conan ali. Tinha até brinco, usava brinco. Aí do lado, eu tava passando pose no vestiário lá da academia. Aqui. Aqui do lado eu e o Chris. Esse é o Chris Moore, era o meu chefe. E era também bodybuilder, a gente passando pose. Aqui, pessoal, se vocês olharem no meu braço direito e o ombro direito, olha a diferença pro ombro esquerdo. Isso aqui foi consequência de um esteroide que eu apliquei, porque eu mesmo aplicava, né, em mim. E aqui, né, sim, a diferença. E eu tive uma inflamação muito séria no ombro e acabou pegando um pouco o bíceps, já estava pegando o antebraço. Quase que eu tive que amputar o braço, fiz uma cirurgia 15 dias antes da competição. E aí treinava com um dreno no braço, saindo pus, né, inconsequência total. Sim. Aí depois aqui tem outras fotos. Tá, aqui foi quando eu competi, fiquei em quinto, deixa eu até mostrar aqui. Que é esse troféu. Certo. Né? Certo. Legal. Esse troféu, certo. Que foi o NPC no Mr. Flórida, né? E aí... Você chegou a quantos quilos aí nessa época aí, Marcelo? Aí eu entrava com 80 quilos, no máximo. Fazia um off? Aqui eu tava já na média. Lá você fazia um off lá e para cima, voltava? Não muito, não muito. Tá. Né? Porque senão eu perdia muita massa muscular. Para mim não funcionava. Voltar, né? Aí tem as outras fotos aqui, que eu tô no vestiário também. Mais ou menos que idade aí, Marcelo? Só pra gente aqui eu tava com 26. Né? Aqui também, a próxima. Aqui eu e ele passando pose, olha o tamanho dele. Sim. Aqui, essa foto é do Bauer. Tá. Aqui, vamos passar direto, depois eu vou mostrar. Volta. Não, pode aqui direto. Lá. Tá, aqui, isso. Tá. Aí o que aconteceu? Voltei pro Brasil, aí eu comecei a fazer um programa de televisão com o Alexandre Frota, que era o Galera, era um quadro de fitness, e a gente começou a ter um projeto de academia. Esse projeto de montar uma academia se arrastou até 2004, foi quando eu montei a primeira academia e eu ia fazer um programa juntamente com a minha esposa, que eu não conhecia ainda, que era a Bianca Bertotti, que era da seleção brasileira. Ela tinha parado de competir justamente porque as meninas estavam tomando muita coisa, ela natural, falou, tô fora, não quero mais competir aqui. Deixa eu falar um pouquinho da Bianca Bertotti, pessoal, porque ela era uma figura também de relevância na época da nossa old school, né? Tinha uma categoria chamada... As atletas estavam ficando muito masculinizadas. Aí se criou uma outra categoria, fitness, como é que era? O que ela competia era o fitness, que tinha apresentação coreógrafa também. Então criaram a categoria fitness para tirar aquela masculinização exagerada que estava vendo no esporte. E aí a Bianca entra nessa competição, já entra ganhando, né? E ela deixou justamente o esporte por não querer ter que apertar, não teria que entrar por esse meio ergogenizado. Então ela vence os campeonatos ergogenizados nessa categoria e depois então passa para a categoria natural junto com você. E acho que já tinha tido filho, inclusive, e tal. Ela vai e ganha o campeonato natural também. Então ela era uma atleta, em primeiro lugar, ergogenizada, sem usar ergogênico, né? No campeonato ergogenizado, sem usar ergogênico, depois do campeonato natural pega o primeiro lugar novamente, né? Então ela faz parte dessa elite do esporte feminino da nossa época, né? Só pra gente apresentar melhor. A Bianca, quando eu conheci, eu tinha montado a minha primeira academia, que foi a primeira boutique gym no Brasil, que eu trouxe essa ideia dos Estados Unidos. E foi em 2004 que eu montei, em 2005 eu conheci a Bianca, fui apresentado, era pra gente ter feito um programa juntos, depois que acabou o Galera, e ela chegou a apresentar um programa de futebol rapidamente.
E a gente acabou não se conhecendo porque não vingou o programa de fitness. Ponto. Ela veio para minha academia para começar a trabalhar, voltar a trabalhar no fitness, que ela tinha montado o restaurante do pai dela. E aí eu conheci a Bianca, e aí, como eu já falei, do lance de que eu me converti graças a ela. E aí começou a nossa saga, né? Porque nesse período eu já tinha parado de usar. Por quê? Isso eu queria saber. Porque eu comecei a ver muitos amigos doentes, outros faleceram, infelizmente. Eu falei, putz, esse negócio tá ficando sério. Também vi bastante isso. Então eu falei assim, tô fora, não quero mais. Até então você não tinha sentido nada, assim, nada. No seu eu corpo. Vou contar o que aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? Como eu também montei uma academia, eu falei, a responsabilidade é muito maior. Né? Tem várias histórias aí dentro da minha academia, que aí eu comecei com natural, né? Não tinha na minha cabeça sobre competições natural bodybuilding, mas eu queria parar e eu queria que os meus profissionais tivessem a mesma ética e o mesmo propósito, ainda mais dentro da academia. E aí tem uma história complicada, eu coloquei um coordenador, achando que o coordenador era sério. Prestem atenção vocês, meninos que estão entrando nas academias. E esse coordenador, ele final de semana juntava a turminha para sair para balada e tudo mais. Depois, uma outra história com o menino da academia, um aluno, depois da minha segunda academia, quando eu montei, eu cruzei com ele lá perto no meu bairro, tinha um puta corpo e tal, enfim, mas ele estava perambulando pela rua. Tá vendo? Ele tinha, eu cruzei e falei, Pedro, é você? Ele falou, sou eu, titio, me chama de titio até hoje. O que aconteceu? Eu falei, vou te contar uma história. O que aconteceu? Se lembra do fulano, do coordenador? Assim, então, a gente saía na balada, tal, sabe o que acontecia? Ele me apresentou a cocaína, vendia esteroide para mim, etc, etc. Enfim, aí ele já estava na segunda internação. Mas é uma história bacana que eu peguei ele, levei ele para academia, que eu estava montando ainda, treinei ele fez estágio na minha academia, coloquei ele na faculdade, falei com a mãe dele, falei assim, eu vou levar ele para Las Vegas, para competir em Las Vegas. Enfim, saiu das drogas, hoje ele é casado, tem filho, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. E isso dentro da minha academia, com o meu coordenador, que eu achava que o cara era idôneo, totalmente natural. Então, é isso que eu estou falando. Isso eu estou falando em 2005, 2006. Né? Então, infelizmente, as academias estão assim hoje, né? Tem que tomar muito cuidado. E aí o que aconteceu? Conheci a Bianca, aí eu falei para a Bianca, você não quer voltar a treinar, voltar a competir, porque ela tinha parado e estava com depressão pós-competições e tudo mais. Ela falou, eu gostaria de competir mais num campeonato natural nos Estados Unidos, que eu sempre quis, que é o Musclemania. E eu falei, tá bom, então vamos. Ela começou a se preparar, fomos os primeiros brasileiros, o casal, a ir para um natural bodybuilding em 2006 em Miami, que é o Universe, é um mundial. Não, aqui não era ainda 2006. Cheguei lá, Maurício Célio Dunga. Cara, quando eu vi o ambiente, quando eu vi o campeonato, 500 atletas, todos naturais, quer dizer, entre aspas, vai. Mas assim, o ambiente, a vibe de cada um, os atletas, um ajudando o outro, se cumprimentando, as meninas lindas, pele bonita, cabelo, tudo. Eu falei, é isso que eu quero. Sim. E aí eu falei, vamos vir agora todo ano. Sim. A Bianca ficou em 12º, 2007 nós fomos, já comecei a levar atletas, eu preparando atleta aqui, levando para lá. Em 2007 ela ficou em 9º, levei 2 atletas, um atleta e um atleta. 2008 ela ficou em 6º ou 7º, e aí eu entrei na última hora, assim, quem me ajudou a preparar a Bianca em 2007 foi o Marcelo Ferro. Nossa. E aí eu lá fiz a dieta junto com ela, que eu não aguentava mais, você sabe como é que é mulher, né? Enfiava a mão debaixo do banco do carro e saía papel de soufflé, de chocolate. Eu falei, pô, aí não dá. Aí eu falei, Ferro, toma conta da Bianca, pelo amor de Deus. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente do Marcelo Ferro. Bom, o Marcelo Ferro vem da old school lá, na época de Renato Ventura, né? Eles subiam juntos, treinavam juntos, né? E ele já era muito estudado, ele estudava muito, gostava de estudar, né? Treinar, e treinava e falava de estudo o tempo todo, né? Um nível absurdo, né? É da época de Wilson Santos, alguns outros nomes aí famosos da época, né? E ele marcou a história realmente, né? E hoje ele é um nutricionista
trabalha mais nos Estados Unidos e é voltado também para o esporte natural, não é isso? O Marcelo veio o ano passado para o Brasil, a gente eu coloquei ele lá na universidade, porque a gente hoje na federação a gente tem a chancela da Uniítalo. Obrigado, Uniítalo, a gente está fazendo um trabalho muito bacana lá. Aí depois eu vou contar toda essa história também. Mas ele veio e deu um curso muito bacana lá na Uniítalo. Hoje ele é um consultor de um laboratório nutracêutico nos Estados Unidos. Ele que desenvolve as substâncias lá e é um baita nutricionista. Ele trabalha com atletas que passam por doping nos Estados Unidos. Então ele trabalha com o pessoal de UFC e de alguns atletas olímpicos. Então a especialidade dele é essa. Vocês falaram, eu já vi alguma coisa dele em relação a atleta do UFC já. Vocês falaram o nome e me veio na cabeça. Ele é muito bacana. Mas enfim, aí em 2008 chegamos lá, eu olhei e falei, quem são os atletas que vão entrar aí no Master? Já estava com 41. Ah, esse italiano, esse não sei da onde. Ah, então vou entrar. Falei, bem, acho que eu vou entrar. Você tá louco? Comprei lá uma sunga, que eles tinham lá um stand. Comprei sunga, me raspei todo. Enfim, entrei... Mas é importante aí, tá? Eu quero falar depois sobre esse assunto. Então, você veio do organizado, extremo e tal. Da sua parada, quanto tempo foi essa competição natural? O que você notou de diferença, né? Porque a pessoa fala, o cara tomou, agora para e vai competir e tal. Então, quero que você fale um pouquinho dessa... se você olhar aqui, passa mais uma, por favor, a do lado aqui. Porque essa foi... aqui foi em 2009. Mostrando né? a Bianca ali com você, né? A Bianca aqui comigo. Foi o primeiro casal a ganhar o Mundial Natural Bodybuilding. Mostra ela com você, Marcelão. A próxima. Aí, ó. Só pra gente... Aí, ó, Bianca. Ó, essa. Essa. Mostra essa aqui. Essa aqui. Essa foto que eu guardo sempre. Eu tô em 2008, aí eu entrei na última hora, eu falei assim, não tinha nem música, porque eu falei, não vou ficar nem entre os 5, né, pra fazer coreografia. Acabei indo pra final. Na época era Nextel, né? Bianca, corre no carro e pega lá um CD que eu tenho, que era um CD gospel. Eu entrei fazendo coreografia, uma música agora, mas enfim. Acabei ficando em 4º lugar. Certo. Pronto. Aí eu falei, bom, agora em 2009 eu quero competir, vou ganhar. E foi o primeiro casal brasileiro a ganhar o Mundial Natural Bodybuilding, que é esse daí. Então você perguntou em relação ao tempo que eu tinha parado, que eu tomava. Que você notou. Porque, pessoal, pelo amor de Deus, eu vou explicar aqui novamente. A gente tem aquela polêmica onde o brasileiro ele fica, você é natural ou você está natural? Não existe. Eu gosto muito dos Estados Unidos lá fora e Europa também, porque essa visão. Tem outra visão, independente de qualquer coisa. Na INBA são 5 anos que você tem que parar. Né? Tem umas aí que são 10, fala que é 10, enfim. Mas como é que você sabe que o cara está falando a verdade? Lá nos Estados Unidos, a verdade é acima de tudo. Nos Estados Unidos você conversa com a pessoa, está conversando americano, ele olha para você e fala assim, esse cara está falando a verdade. Mas se ele estiver mentindo... No Brasil, como é que é? Você está falando com o cara... Esse cara está falando mentira, mano. Ele tem que me provar que é verdade. Então a consciência, o caráter do americano é diferente. Aí depois vocês vão ver o que o Maurício vai falar no final sobre isso que eu estou falando. Então, polígrafo... Bom, aí eu vou falar também sobre o antidoping lá na frente, mas isso não serve para nada, entre aspas, principalmente no Brasil. O polígrafo, ele é falho. Mas o que eles prezam lá nos Estados Unidos é o caráter da pessoa, que ela está falando a verdade. Se ele parou 5, 10, 20, 1, eles acreditam. Né? Até mesmo quando você entra na imigração, quase que uma vez eu dancei. O cara perguntou, você vai ficar quanto tempo aqui? 7, 10 dias. Ele virou para mim, 7 ou 10 dias? Opa, desculpa, 10 dias, tá. Aí ele fazendo a entrevista comigo, quantos dias você vai ficar? 10 dias. Quer saber se eu... Você entendeu? Então é diferente. O brasileiro ele quer dar tom. Verdade, mas se tiver mentindo... O antidoping não precisa ser por causa do esteroide. A gente sabe aí histórias, né, na SPFF, que o cara, um atleta, olha o nível, um atleta falsificou a identidade para entrar no Júnior. Olha. E ainda mostrava para os alunos dele de personal que ele ganhava, que ele era o cara. Eu falei, tem que falar pro CREF ir atrás de um cara desse, né, de um personal desse. Mas enfim, voltando aqui. Então você olha o meu shape aqui, depois de quanto tempo? Eu parei em 2002, isso aqui foi em 2009, 2003 eu parei. 7 anos. Aí eu montei a academia em 2004, 7 anos.
Olha a diferença de densidade, Sim, volume. claro. É muito diferente. Claro. Se vocês verem o Cris, hoje que ele é profissional da PNBA, cara, é totalmente diferente. Então, mas a capacidade das suas células receptores androgênicos continuam 10, porque você não é natural, você está natural. Filhinho, pelo amor de Deus. Então, você tem consciência daquilo que você faz da sua vida, e se você for entrar num campeonato que é natural, que seja natural. Não queira dar tombo, querer levantar um troféu que na realidade você não tem direito. Então, aqui, isso. Aqui, aí nós ganhamos o Mundial, continuamos indo. Bom, a nossa saga aí foi... Aqui tem eu aquecendo do lado. Aí eu aquecendo. E você pode ver que sobrou um pouco de ginecomastia ainda. Veio lá de trás. Veio lá de trás. Né? Então, a gente continuou até 2017 levando atletas, fazendo vários campeões lá no Natural Bodybuilding. Quando chegou 2017, aí a Bianca já não competia mais, a gente começou a ter a ideia de ter filhos, que foi, a gente teve a Sofia em 2015, tivemos que fazer tratamento porque uma das sequelas que eu tive foi a incapacidade não a quantidade de espermatozoide, mas a qualidade que eu tinha foi afetada pelo uso de esteroide anabolizante. Olha aí. E eu vou contar um negócio aqui, e serve para alguns aí, eles sabem com quem eu estou falando. A Bianca teve que tomar muito hormônio para a gente ter a Sofia. A gente fez tratamento, conseguimos ter a Sofia depois do segundo tratamento. Então você toma hormônio antes, você toma hormônio durante, enfim, é uma batelada de hormônio. A Bianca teve câncer o ano passado, né? Foi assim um sofrimento muito grande na família, porque não foi só câncer, foi 3 AVCs, foi um problema no coração e tudo mais. E alguns imbecis, esses sabem do que eu estou falando, apontaram o dedo e falaram, ela não era natural? Já imagino. Já ouvi né, isso. seu imbecil, você Já não ouvi sabe o que coisas você assim. está falando. Então, a gente acha, os oncologistas falam assim, não, tem uma chance, mas não foi isso. Foi uma fatalidade na sua vida. Mas vem a ignorância, infelizmente, dentro dessa área tão grande que vem os ignorantes e falam isso. Sim. Mas, graças a Deus, passou, hoje ela está curada e tudo mais. Então, a nossa história toda no Natural Bodybuilding começou em 2006. Então, a gente não começou anteontem. Né? Chegou em 2017 para 2018. A gente se encontrou em 2019, não foi? Um 2018, pouco antes da pandemia. Não, foi 2018. Eu tive a ideia do quê? Eu queria trazer o Campeonato Natural, o Muscle Mania, eu queria trazer em 2008, mas não consegui trazer. Por alguns motivos, eu conheci o dono da Muscle Mania. Com o decorrer do tempo, eu achei que a Muscle Mania foi um pouco corrompido. Você pega os atletas da Muscle Mania e você vê que esses caras não são naturais. E eu passei por antidoping lá. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá e vi 500 atletas passando pelo antidoping, eu falei, não, só nos Estados Unidos que isso acontece. E eu falei, porra, que legal. Peguei minha senha, fui lá, fiz o xixi, tinha dois enfermeiros lá dentro, entreguei. Enfim, tanto que eu ganhei, tava uma disputa entre eu e um colombiano. O cara é gigante. Eu falei, mas esse cara tá tomando. Eu falei, fiquei em segundo. Ok. No último segundo, para subir no palco na final no dia seguinte, chamaram ele, tiraram ele que tinham pego no antidoping. Eu falei, nossa, ainda rápido desse jeito? Eu não tinha conhecimento do antidoping, não sabia como que funcionava o antidoping. Passaram-se anos, fui fazer o documentário, falei, vou produzir um documentário falando sobre o perigo da anabolizante esteroide, vou entrevistar o pessoal, médicos e tudo mais, que aí eu conheci o Dr. Nabil Goraeb, conheci o Dr. Ezio Gigley do Centro de Treinamento Paralímpico, o Dr. Fernando Solera, que é o papa do antidoping no Brasil, que ele é da FIFA, da CBF, da Comebol e de alguns esportes olímpicos, que ele é o nosso presidente do departamento antidoping. Conheci, enfim, todos esse pessoal da Unifesp, e aí conheci o Maurício, enfim. Então assistam o documentário Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide, que tem nesse documentário o testemunho do Maurício e de outros também que tiveram algumas sequelas. Aí que a gente falou e começou a ver esse movimento do Natural Bodybuilding. Falei, puta, agora é hora de eu trazer uma federação que seja uma federação importante, que seja uma federação
né, que seja maior no mundo. Foi aí que eu liguei para o Chris Moore, falei, Chris, qual é a federação que você considera? Ele falou, não, sem dúvida, INBA, PNBA. Eu estou nela, me tornei profissional, vou te apresentar o presidente global. Foi aí que eu fiz uma sabatina, mandei meu currículo e fui nomeado presidente da INBA aqui no Brasil em 2020. Um detalhe, ela te leva até o Mr. Olímpia natural. Né? A gente detém o Natural Olímpia, que é em todo ano em novembro, e temos também a Iron Man, a revista Iron Man, que o Danny comprou. Aí vem a história do Danny Caicos. Como que surgiu a INBA? A INBA surgiu em 1977 com o Danny na Califórnia, na academia dele, fazendo os campeonatos. Já Federação Natural de 1977, em 77. Ele começou com os campeonatos dentro da academia dele. Em 88, ele pôs o nome Natural Bodybuilding. A NPC adorou. Ele fez uma etapa do NPC. Só uma coisa, pessoal, não tem a ver com a NPC hoje aqui no Brasil, nada a ver. Era a NPC. Não, é a NPC, mas a NPC é americana. Tá, legal, bacana. Só que aí ele quis colocar dentro da NPC, a NPC, não, melhor não mexer com isso e tal. E ele continuou sozinho. E durante todo esse tempo, hoje a gente está em mais de 60 países, né? Hoje é a maior e mais conceituada. A gente faz, né, a parte de antidopagem realmente signatários da UADA, não é que é autorizado. Quem fala que é da UADA só segue os esteroides que estão na lista da UADA, mas não são signatários. Para você ter uma ideia, para você ser signatário da UADA, você paga $500 mil por ano para ser signatário. Então, a gente conseguiu, fizemos o primeiro campeonato, né, brasileiro em 2022, porque fiquei um ano para fazer todo o processo da federação, e aí a gente começou todo o trabalho. Aqui, eu entrevistei também o Dr. Santarém, está aqui uma foto com o Santarém. Não, Santarém já atuava na FEPAM como científico, né? Ele que começou. Ele, né? Tinha ele e o Gianola, acredito que os dois eram ali. Ele era um estudioso, até hoje, né? Do fisiculturismo, né? E o Dr. José Maria Santarém, criador do Instituto de Pesquisa em Musculação, Biodelta, 1970 e pouco, né? Já, né? Pesquisas científicas de musculação. De lá até hoje, mais de 40 anos pesquisando e divulgando a ciência do esporte, né? Musculação. Aqui é o nosso logo, né? INBA. Aí. Esse é o nosso logo. Do lado do leão é a NBF Brasil. O que é a NBF Brasil? Nós somos coligados à INBA. Tá? Essa outra foto do lado está com o Dr. Nabil Goraeb e o Dr. Fernando Solera, que é o nosso presidente de antidopagem. Né? Dr. Nabil Goraeb, que foi quem cuidou de mim. Tratou do Maurício. Deixa eu falar um pouquinho de mim aqui, lembrando dele, né? Ele também participa do documentário, né? Participa lá, né? Falando um pouco do Nabil, um pouco de mim, e desse assunto que eu ouço muito, sabe? Eu tive um atleta natural que ele descobriu um câncer em 3 meses, faleceu desse câncer, né? Pô, mas o cara era natural, então eu vou tomar mesmo, não tem nada a ver e tal. Cara, cada droga afeta cada indivíduo, tá? Eu não posso comparar o álcool nele com o álcool em mim. O anabolizante em você com o anabolizante em mim. Então, o Marcelo usou anabolizante, o Dunga usou anabolizante e eu usei anabolizante. Mas por que eu tive 4 infartos, 2 artérias entupidas na minha perna? Lembrando que as artérias entupidas na minha perna, o diagnóstico clínico é que isso é uma doença de idoso fumante. Para uma pessoa ter o que eu tenho hoje na minha perna, somente um idoso fumante tem isso. Aí você vai falar, não, é predisposição genética e tal. Eu tenho o fator 5 de Leydig, uma doença que colabora para trombos. Eu uso remédio para isso, ok? Mas como que eu saberia disso? Pelo efeito colateral. Então, sim, eu só vou saber se o álcool vai bem para mim ou não, se o anabolizante vai bem para mim ou não, arriscando. É a roleta russa. Só vou saber se está com a bola no gatilho ou atirando. Então é melhor não entrar. Eu não sei. Tá, pro fulano, atleta tal, tomou a vida inteira e não tem nada. Ok, mas você não é o fulano, você é você. Então você pega, se essa pessoa que sem usar nada já teve problema, você imagina essa pessoa usando. Então vamos fazer uma outra comparação. Será que você não é essa pessoa? Então como é que você vai descobrir? Usando, então melhor, cara. É aí pela segunda opção. Quando a gente começava na minha época, Marcelo,
na sua, não tinha opção. Cara, ou tomava anabolizante e competia, ou não tomava e ficava treinando. Hoje você tem, e o trabalho do Marcelo, do Dunga, o nosso trabalho hoje é firmar isso para dar essa segunda opção. Sim. O atleta fala, cara, eu quero tomar e vai embora, beleza, tá livre, ninguém vai te impedir, entra na federação certa, tudo bem, compete de igual para igual e arrisca a sua saúde, a saúde é sua, né, e vai competir. Agora, se você quiser ser um campeão, competir natural, há recursos para isso. Sim. E é o que a gente está lutando aqui para oferecer para vocês. Não, Marcelo, voltando. Pessoal, esse aqui é o meu troféu do Mundial, tá, do Muscle Mania. Isso foi muito bacana, natural. Muito importante para a gente. E entrando agora aqui no Brasil, quando a gente fundou aqui a INBA, foi uma luta muito grande, porque o que acontece? Eu vou entrar aí um pouco sobre antidoping, porque eu acho que, lógico, aqui no Brasil eu não vejo uma competição natural sem antidoping. Nos Estados Unidos, nem todas têm antidoping, aquilo que a gente falou. Por quê? Porque eles confiam. Poxa. Exatamente. Agora aqui, enfim, é aquela coisa que, infelizmente, o brasileiro não tem tanto, né? Tem muitos, mas muitos também não têm. Marcelo, compara isso aí com uma brincadeira que fizeram antiga, mostraram as culturas de vários países, né? E aí você deixava um monte de relógio e uma caixinha. Então você escolhia o relógio que você queria e punha lá o dinheiro e levava o relógio que você escolheu. Aí como foi essa dos Estados Unidos, no Brasil e outros países, né? Para falar, né, no Brasil eles pegaram os relógios, a caixinha. Sim. Mas aí, eu tô comparando com o ergogênio. Pessoal, tem um jeito de eu entrar, não vai me pegar? Então eu vou. Cara, não é assim. Se não é para você, não vai. Presta atenção, o que a gente está falando aqui não é que são todos, né? Como a gente fala, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Quando eu falo, até num documentário sobre cocaína, sobre maconha, né, que é usado e tudo mais, levaram de um outro lado, que todos que usam esteroide anabolizante cheiram cocaína. Não, pessoal. Como o Maurício sempre fala, é uma porta para outras drogas. Infelizmente, eu tive um irmão que morreu há 4 semanas, ele começou treinando, fazia karatê, tomou um pouco de esteroide e tudo mais, foi para as drogas. Tanto que a vida dele, 2/3 ele passou dentro de uma clínica de recuperação. Sim. Ele já estava com esquizofrenia, de tanto que ele usava drogas. E foi encontrado morto dentro do quarto da clínica que ele morava. Ele já estava condenado e já estava, né, minha irmã advogada já tinha passado, meu pai tem 87 anos, mas já tinha passado os cuidados dele para o Estado, para você ter uma ideia. A gente sempre vai falar o extremo, né? Do mesmo jeito que vocês olham um atleta ergogenizado, o extremo, olha que bacana o tamanho dele, a gente tem que contar o extremo que você pode chegar, que é uma roleta russa. Né? Então, quando eu fui fazer o estudo sobre antidoping, vocês não sabem o que é. Eu trouxe a federação, e a federação, ela tá lá nos Estados Unidos. Polígrafo, urina, sangue, etc, etc. Quando eu fui fazer o levantamento de tudo isso, eu fiz o documentário, eu tive acesso à ABCD, que é a nossa NADO brasileira. A NADO tem NADO em todo o país, que são signatários da UADA. Eles são os únicos que são oficiais da UADA. Então, aqui NADO brasileira é a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né? Que tem toda a parte educacional que a gente está fazendo, vamos fazer com mais força, porque infelizmente o atleta natural é atleta de bodybuilding. Não quer saber de nada, acho que o coach vai saber para ele. O coach também não sabe, a gente está vendo aí vários falando um monte de besteira. Ele não quer saber, a gente põe vídeo, a gente faz curso com o Solera, eles não assistem, aí ficam falando um monte de besteira. Enfim, e aí quando eu fui analisar, falei, quero fazer o antidoping. Tá, entrei em contato com a ABCD. Quantos antidoping você quer fazer? Eu quero fazer, vou calcular aí 100 atletas na minha competição, 100 antidoping. Eles até ficaram quietos, tipo, 100? Não é assim que funciona. Porque na minha cabeça o que eu tinha visto lá, 500 fazendo, não era aquilo. Certo. Eu fui descobrir que os 500 que fizeram, entre aspas, o antidoping no Muscle Mania, não era... eles não eram testados todos, era só a coleta. Certo. Então, na hora ali, certo, eles viram, opa, aquele ali que está do lado do Marcelo Bueno. Já tem a urina dele lá. Já colheu. Perfeito.
E não era nem o teste que é feito realmente pela WADA. Era um teste de filete, que você compra, lá nos Estados Unidos tem vários laboratórios, que é rápido, é teste rápido. Pra, então, que não tem todos os esteroides que a gente quer saber, entre aspas, que está na lista da WADA. E aí pegaram ele, acho que não sei nem se foi estanozolol, enfim. E aí tiraram ele. Aí eu comecei a ver o que realmente era o que é o antidoping oficial, que é das Olimpíadas, etc. Né? Inclusive, você pega o antidoping no futebol, que é o Dr. Solera que faz, são 2 atletas, 1 atleta, enfim. Ah, mas tinha que fazer em todos para ser 100%. Não, como o Maurício sempre fala. Um dia nós vamos pegar. Para vocês terem uma ideia, cada teste é R$ 1.400. Né? Esse do filete, nem sei quanto que é. Né? Mas é R$ 1.400. Ah, e o polígrafo? Polígrafo. Fui atrás de um cara aqui no Brasil que faz polígrafo, porque aqui no Brasil não adianta nada e está fora da nossa legislação. Ele não pode ser usado como prova criminal, administrativa, nem nada. Né? Algumas empresas fazem lá dentro para saber se o cara roubou, espião empresarial, aquelas coisas, eles usam alguma coisa nesse sentido. O único que tinha o polígrafo, que a gente sabe, que vê na televisão, em filme, era um cara lá no Nordeste, que tinha que trazer o cara, acho que ele era venezuelano, chileno, enfim. Era inviável. Eu queria fazer em todos. Né? Tem que fazer em todos. E era inviável, e aí depois eu fui ver que não poderia, pela nossa legislação, e também não era 100%. Para que eu vou gastar um dinheiro desse e não vou? E aí tem todo o processo burocrático e o processo seríssimo da ABCD. Eu não tenho contato com o DCO, que é o fiscal que chega lá e eu pago R$2, R$2,5, dependendo do DCO. Cada teste é R$1,400. Agora nós vamos ter o teste... Perto de você, né? Agora a gente vai ter o teste fora de competição, aí nós vamos começar a pegar alguns, né? E aí a gente faz um controle de saúde, um laboratório de Curitiba está com a gente agora, parceria com a gente. Então, é um controle de saúde porque teve até problema de um campeonato o ano passado que morreu um atleta no backstage. Como você falou, o atleta natural, ele não é saudável. Nenhum atleta é saudável, tomando ou não tomando anabolizante esteroide. O risco não é o mesmo, né? O risco é bem menor. Você fazia uma desidratação que os moleques hoje fazem de 5 dias, tá? Enfim, é perigoso, né? Mas enfim. Então a gente tem hoje todo esse controle, o controle antidoping da ABCD. Eu não tenho contato com o DCO, eu não entro na sala de antidoping. Na hora que ele chega na competição, ele entra, traz os kits, fecha a sala, tranca a sala, não pode entrar mais ninguém. E aí já está determinado o que a gente chama de ordem de missão, que vem já quem são os atletas que vão ser testados. Eu tenho a prioridade também de indicar 1 ou 2 atletas ali durante o processo do campeonato. A partir do momento que ele é comunicado, ele não pode beber nada, só a água que está lá dentro, lacrado, que ele pode beber. Fica um outro fiscal do lado dele até ele ser testado, entrar na sala de doping. Ele faz xixi de frente pro DCO. Não tem aquela coisa de levar a bolsinha, bexiguinha com urina debaixo do saco, enfim, não tem como. Até tivemos o problema do Gabigol, né, porque ele não queria fazer na frente do cara, enfim. Então tem todo um processo que o atleta, você atleta natural, você tem que saber, faça os cursos, nós temos lá no Instagram, enfim. Então é um processo muito complicado. Ah, você pode filmar e colocar? Não posso filmar. O atleta pode, ele pode mostrar tipo um recibo que ele tem, que ele fez o teste, ele pode, a federação não pode. A gente ia fazer aqui o hall da vergonha, que tem lá nos Estados Unidos, na NBA, também não podemos, nossa legislação não deixa. Então a gente pode fazer o hall do melhor, enfim. Então, se você quiser saber... Hall da vergonha é expor o cara aqui. Mas a WADA, ela tem no site dela, todos, se você quiser, entra lá, tem um link, você entra lá, todos os atletas que já foram pegos, está tudo lá, o nome deles. O atleta que entra no nosso campeonato, eu notifico a ABCD, eu peço autorização pela ABCD, vem a ordem de missão, né? E essa ordem de missão já foi para a WADA Mundial.
o nome desses atletas que passaram pelo teste, o campeonato, o horário, tudo já está no site da UADA. Depois que é coletado, né, esse material, aí você tem uma cadeia de custódia. Quem que está levando? Até onde vai? Quem que está pondo a mão nisso? Né? Porque pode ter fraude? Pode, mas por isso que tem essa cadeia de custódia. O atleta, quando ele faz o xixi, ele próprio tem que lacrar, ele lacra, o DCO não põe a mão, para não ter contaminação também, né? Pode ter alguma contaminação cruzada. Então, assim, o negócio é sério. Então, os atletas, eles precisam fazer esse curso, eles precisam saber como que funciona. Por quê? Porque se ele for pego, nós temos a ABCD, toda a parte jurídica, que é ela que vai comunicar ao atleta. O atleta, ele tem que ter um advogado. E aí nós estamos dentro da lei. Nós temos hoje, dentro do nosso quadro da federação, temos a doutora Selma Mello, que é vice-presidente do TJD, nós temos o Dr. Caio Medawar, que é o procurador-geral do TJD, nós fazemos cursos deles e tudo mais, Dr. Fernando Soler. Então a gente tem por trás, né, pessoas muito grandes que nos dão essa assessoria. Então, a gente vê, lógico, algumas federações que estão entrando, graças a Deus o negócio está crescendo, mas, infelizmente, qual é o tipo de teste? Qual é o tipo de controle? O que você faz? Né? Federações que estão misturando o natural com o tradicional. Cara, a BCD já não atua nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vocês têm que saber como que funciona o antidoping. E outra, não é só o antidoping que está sendo julgado ali em cima de você. Os árbitros, eles têm um olhar hoje, treinado como o Dunga tem, em relação a um bodybuilding normal. Mas a gente já faz uma checagem já na pré-seleção, que é nas inscrições um dia antes. A gente já está sendo observado. Se sai um pouco fora do padrão, ele já está sendo visto. Perfeito. Marcelo, eu quero saber como funciona então, tá? Primeiro passar um pouco a palavra para o Dunga a respeito da arbitragem. Então, vamos lá. O difícil aí é provar que ele está usando. E tem todo um cuidado para dizer, não tem jeito, a gente deu todas as chances e você está usando. Tá? Então, a partir desse momento que ele está usando, eu quero que você seja claro o que acontece então com ele. Tá? Então, você foi pego, teve a chance de advogado, tá? Você usou, está no campeonato errado, está no lugar errado, foi pego. Qual é a punição? Ok. Primeira pergunta para você. Segunda, não seria mais importante dopings feito fora de temporada do que o do dia? Porque o do dia o atleta sabe a data, a hora e tem todas as artimanhas, mas se ele for pego alguns dias antes ou alguns dias depois, ele tem mais chance de ser pego. Segundo. E terceiro para o Dunga, eu quero que o Dunga responda para a gente o seguinte: quando você olha, você tem certeza de falar com a sua experiência de ergogenizado, de natural, 15 anos arbitrando, e falar, cara, esse cara está usando. Como que é essa visão sua? Quando você assiste o campeonato e fala, cara, esse tá, esse não tá, o que você pode atuar, você não pode atuar. Explica pra gente essa parte sua aí, de visão, de, cara, eu tenho certeza, eu sou árbitro, então o cara tá usando. Agora vamos ver como é que se ele tá usando, vamos comprovar. Então, vamos entender assim, foge o nome, o Dunga. O Dunga, ele olha e fala, Marcelo, aquele cara está usando, tá bom. Não posso fazer mais nada. Agora o Marcelo vai ter que provar. Exatamente. Aí o Marcelo provou. Cara, ele está usando. Qual é a penalidade? Então, fala pra gente dessa visão. Você tem certeza que o cara está usando? A regra qual que é? A regra da federação. Né? A partir do momento que ele é pego, deu positivo, por exemplo, eu nem sei. Tá. Quem vai fazer o comunicado para esse atleta é a ABCD direto. Tá. Aí entra a parte jurídica. Confirmou. Então lá no nosso regulamento está o quê? Ele pode ser banido 2 anos, ou 4 anos, ou para sempre. Dependendo o que ele tomou, a quantidade, etc. Porque no teste sai isso. Nós fizemos uma live com o professor Henrique Marcelo, que é o papa aqui dentro do nosso laboratório, que é a LBCD lá no Rio de Janeiro, e ele é o cara que faz a fiscalização em todos os laboratórios do mundo inteiro. Então o cara é o papa. Quanto tempo pega esse teste que a gente faz, que é da UADA em todo o mundo, ele consegue pegar até quantos dias? Ele falou 200 a 250. Hoje a nossa tecnologia está em cima disso. Beleza.
Tá? A GH, só sangue. Então ele explicou e a gente está lá na live. A partir do momento que ele é pego, ele vai sofrer. Uma das sanções é o banimento. 2 anos, 4 anos ou para sempre. E uma multa de R$5.000. Paga uma multa de R$5.000. De R$5.000. Perfeito. Ok? Então, é isso. Vai pro Hall of the Shame? Não, a gente não pode. Mas vai estar lá na lista da UADA, né? No site da Eu UADA. falo infelizmente, sabe, Marcelo? Porque é a maior punição para quem está tentando burlar. Sim. Porque ele fala assim, o cara foi pego, vai pagar multa, vai ficar expulso, beleza. Mas peraí, cara, vai aparecer, todo mundo vai ficar sabendo, eu não vou me arriscar. Entendeu? Vou até arriscar, ficar banido ali, pagar multa. Cara, aparecer é a punição pior que pode existir. Mas infelizmente não pode. Mas o que acontece? Os meninos que são naturais, eles estão de olho. E aí eles mesmos vão colocar na rede social. Então o Hall of the Shame seria bacana, tá? Mas enfim, hoje não precisa. Isso, e você consegue olhar e falar, cara, esse cara Marcelo, esse cara que roubou, ele matou. Agora preciso que você prova. Você consegue ter essa certeza? Um dia antes da competição, a gente fala que é o checklist. O cara faz a inscrição, ok? Passa pela parte, a gente vai tirar as medidas deles, tudo para a divisão das categorias. Ali naquele momento, tá eu, o diretor de arbitragem e outro árbitro, aonde a gente vê algo diferente, a gente dá um... Isso. Mas você tem certeza, você pode falar, cara, Marcelo, ele tá usando. Não. Você tem essa certeza? Certeza, Você nunca consegue, temos. por toda a sua Porque não tem experiência. como você saber o que há de dentro para fora. A gente dá aquele ticket para o dia seguinte, Ficar de quando olho. o atleta entra em cima do palco, que ele tá de sunga ali mesmo, tem muitos pontos diferentes que um hormonizado do natural mostra diferente. Então é nesses pontos que sim, ele é tirado de lado. Se depois ele fala, por que eu não ganhei ou coisa parecida? Você chega e tem um argumento e fala, mas isso, isso e isso. Ok? O que o Dunga está falando, existe um padrão. A gente sabe que existe um padrão, né, do natural bodybuilding. Eu não posso chegar para ele e falar assim, você ficou em 5º lugar ou em 3º, porque você acha que você está tomando. Você não está tomando? O cara fala, não estou. Você tem que me provar. Isso. Né? Mas ele tem uma certeza. Fala, cara, eu tenho certeza. Não, mas se ele chegar, tá ali chega lá pro outro, tem certeza que ele tá tomando, e se o atleta ou o coach escutar, ele pode tomar um processo, porque não, isso entendi, mas ele pode olhar e dizer, Sim. com certeza, cara, eu tenho certeza, esse cara tá usando. Você. Agora sim. eu preciso comunicar isso aí pro Marcelo, dizer, Marcelo, pega no pé daquele cara porque ele tá usando. Você consegue ter essa certeza? Eu acredito, eu tô falando porque eu acredito que sim, entendeu? Tô falando acreditando que, cara, um cara que vive físico o tempo todo, há 1000 anos, 1000 competições. Quais seriam os pontos, por exemplo? Você poderia exemplificar o que você olha? O ombro, a pele, o que você olha mais assim, da parte do corpo? Tem um estudo que até mandei para eles, para os árbitros, que é um estudo, eles identificaram um estudo científico aonde estão os maiores receptores de androgênicos, né? Que é trapézio, ombro e tal. Então você vê, é impressionante. Você fala, cara, tem um ou outro que vai surgir, que sai fora. Põe para mim, por favor, a foto do João Natural, né? Que foi uma polêmica, e continua sendo polêmica. Coitado, ele tem mais haters do que seguidores. Né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, Marcelão. Por exemplo, você pega um policial, tá? Um policial vivenciado, investigador. Exato. Tá, pegou o cara, é suspeito. Ele pode falar, cara, foi ele. Agora vamos ter que provar como, vamos falar atrás. Mas eu tenho certeza, pela minha experiência, foi ele. É isso. Então a mesma coisa, de repente não dá nem pra explicar o porquê. Ele Você bate o olho e fala, cara... Não, essa sua observação foi perfeita. Pessoal, assiste aquele programa dos aeroportos. Opa, aí, fala, ó. Aí, ó. Como é que o cara... Eles são treinados. Para aquele ali, ó. São treinados. Impressionante. Então, aí quando você fala, não é possível, essa tiazinha tá carregando... Pronto, então não tem jeito. É isso que eu sei que você tem, é essa habilidade que eu tenho certeza. Exatamente. Né? E eles são os mais atacados. Né? Eu fico só de olho ali, eu falei, puta, ainda bem que... Eu fui, pessoal, aqui, ó. Bateu o olho. Cara. Não é. Usou tanto tempo e parou tanto tempo. É capaz de falar isso, pensar isso. Isso aqui é a nossa medalha,
Essa aqui é top 3. Top 1 eu não trouxe porque levaram tudo. Esse aqui é o nosso troféu. É do overall. Olha que bacana. Tá? Nosso troféu do overall. Esse daqui foi uma medalha, uma homenagem que eu tive como árbitro lá no Latinoamérica, na Argentina, em Córdoba. Foi muito bacana. Nós vamos ter, aviso para vocês, atletas, meninos de 14. Puta, eu acho isso muito bacana, o Maurício. O que tá vindo de teenagers, de jovens de 14, 15 anos, que é aí que a gente muda a cabeça. Começa já a alinhar. Porque aqueles Melhor que hora. já estão com 30, Faz a mente ali. fica difícil. É na base, né, que vai formando. Né? Eu trabalho como personal Para trainer. vocês O que mais vindo entenderem agora é molecadinho. a dois anos. seriedade, Esse já foi eu careca aqui, ó. sempre sou convidado para dar palestras ou nas universidades ou até mesmo no CFM. Aqui, ó, do CREMESP. Esse daqui, uma homenagem que eu recebi, foi dar uma palestra dentro do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Quando eu cheguei lá, só tinha médicos e advogados. E eu, como representante do Natural Bodybuilding, foi uma honra de falar sobre isso que a gente está falando, Claro. e as dificuldades que a gente tem e a minha história também. E aqui uma homenagem que eu recebi, quero mandar um abraço para o Gaspar, que está fazendo um trabalho muito sério. Hoje o Gaspar é nosso dirigente-presidente do Paraná, Santa Catarina, e está entrando com André Pierin, que é um nome muito forte dentro do bodybuilding. O André está entrando também com os cursos de arbitragem e também de pose, e também no Rio Grande do Sul, e agora vamos estrear Rio de Janeiro e também talvez Ceará. Isso aqui é uma homenagem que me deram como pioneiro do Natural Bodybuilding aqui no Brasil. Então, isso que você está falando, voltando aqui para o Maurício, a gente está aqui com a foto do João Natural. Tá? Olha o tamanho desse cara. Você vê, é uma coisa que eu falo, né? Existe muito atleta instagramável, né? Que tira foto no Instagram, tudo bonitão, gigante e tal. Chega no palco, cara, não consegue mostrar metade, erra em tudo. Porque o natural bodybuilder, a preparação dele, ainda mais a finalização, é muito tênue, né? Para você errar é facinho, como você perguntou, né? Sim. Qual é a diferença entre o natural, entre os que usam anabolizantes esteroides e tudo mais? É muito difícil, né? É totalmente diferente. Eu, quando passei fala um do tradicional da preparação, né? Pro natural, puta, Célio, foi assim um tapa na minha cara. Por quê? Porque eu sabia transformar um corpo à base de esteroide. Eu era o cara dos ciclos. Eu tinha bíblias e bíblias que eu trouxe dos Estados Unidos para fazer os ciclos. Você quer aumentar? Eu tenho aqui o ciclo para aumentar a massa muscular aqui, para definição, enfim. Quando eu tive que tirar tudo isso, né, em relação à alimentação e tudo mais, porque já não é mais o cara, é o esteroide que você está dando para ele. Quando eu tive que tirar tudo isso e fazer uma transformação do meu cliente, do atleta, esquece. Aí eu falei assim, eu não sei nada. O que eu sabia era de esteroide. Todo mundo fala, é a mesma coisa, usa... O erro que está aqui no Brasil ainda, como começou agora o Natural Bodybuilding, o erro é você pegar o coach, né? Que na nossa época não era nem coach, era professor particular de ginástica. Depois veio personal trainer. Agora é coach. Se você não é coach, você não é nada. Gourmetizando os nomes aí, né? Aí eu vi que eu não sabia nada. Eu tive que reaprender tudo. Inclusive para Bianca, para mim, enfim. Então é totalmente diferente. Eu não consigo usar aquilo, eu uso aquilo que eu aprendi, entre aspas, comigo, como atleta hormonizado, mas de tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu só consigo usar 50%. Né? Aí tive que reaprender a fazer tudo isso. Como a gente fala hoje, né, esses influenciadores que só falam besteira do antidoping, também só fala besteira sobre preparação. Então, o Maurício já está há anos dentro do Natural Bodybuilding. Ele viu a dificuldade que é. De reaprender. Exatamente. Então, Marcelo, mas basicamente, assim, se você puder entrar mais detalhadamente, o que muda nesses outros 50% que você fala, que você teve que reaprender? Vamos colocar, por exemplo, na finalização. Né? A finalização é o mais importante para um atleta. O atleta ele só está pronto quando ele está no palco. Então, quando você vai fazer desidratação, você não pode fazer desidratação
100% num atleta natural, esquece, Sim. senão ele vai sumir. Sim. Você fazer zero Tive essa carbo, experiência você com também não atleta. pode. Como é que é? Zero carbo, você Tá. também não pode, você vai Tá. perder. Não tem estrutura para E você. você tem que prestar Como atenção não? que é de físico para físico, de indivíduo para indivíduo. Né? Qual o tipo, né, de alimentação, né, que o Marcelo Ferro foi muito... Quando eu entrei e ganhei, no 2009, o Ferro, por ele saber não só de medicina chinesa, algumas dietas, dieta do grupo sanguíneo e tudo mais, o meu tipo sanguíneo era A. Ele falou, bueno, você não pode com carne. É muito difícil você fazer a digestão, fazer a absorção da proteína da carne. Vamos mudar aqui, é impressionante. Olha lá. Né? Então, foi impressionante. Só que eu adoro carne. Eu comia domingo, ia pra churrascaria, comia. No dia seguinte, para treinar, eu não conseguia treinar. Não é possível, eu descansei, comi carne pra caramba. O que está acontecendo? Então, são experiências que você vai adquirindo. Tem individualidade, né? A individualidade. Tem coletivo dentro. Com o esteroide, a individualidade é daquilo que ele está tomando. Se ele está tomando esteroide, se ele está tomando estanozolol, se ele está tomando equipose, enfim, não é o cara. Então, você pode ver os coaches que usam esteroide, ele começa a mudar um pouco a estratégia do cara e tomando aquele ciclo e tudo mais, puta, não está dando certo. A maioria das vezes ele muda o ciclo, ele coloca mais alguma coisa, aí põe T3, T4, aí põe insulina, aí o cara morre, ele some. Cadê o cara, cadê o coach? Aí a esposa ou a mãe fica procurando, aí vão lá atrás, né? Que nem esses médicos que a gente não vou falar aqui o nome, que tá cheio de ações no CFM e todo mundo idolatra o cara cobra não sei quantos mil. Cai, né, Marcelo? É tempo. E aí ele, deixa eu parar, né, e falar que o negócio é ser natural, mas na clínica ele vai e passa as coisas pro cara. Mas aí ele fala assim, não, seu pai tinha problema de coração? Não tinha. Seu avô? Não tinha. Seu bisavô? Eu acho que tinha. Então tá aí. Foi por causa disso que o cara teve um problema cardíaco em relação, não foi o esteroide. Sim. Então, o que está acontecendo hoje é essa distorção. Mas voltando para uma preparação, né, a gente usa recursos e, lógico, a gente sabe como atleta, cada preparação que você faz é mais um conhecimento e é que a gente fala, né, que o corpo vai amadurecendo, ele vai tendo mais densidade e tudo mais pelo conhecimento que você tem do seu próprio corpo. Mas não tem uma base para eu saber que eu vou começar a competir no natural? Existe. Off-season, você não pode subir muito off-season de um natural. Né? Porque na hora que você for fazer, né, o pré-contest, no cutting, você não vai ter parâmetros aonde você vai parar em relação àquele cutting. Marcelo acredita assim, a pessoa vai ter que apertar demais a dieta, só que não tem estrutura hormonal para segurar. Ok. Seria isso, né? Exatamente. Então ela nem oscila para muito, né? Ele mais suave, né? Mais suave. E outra, ficam me perguntando, as categorias, não tem que bater peso? Pessoal, existem federações que batem peso no natural, mas isso a gente já fez, foi estudos até do Dene, tudo mais. Eu ponho lá no Instagram o porquê que a gente não bate peso, justamente por causa disso, porque é muito difícil para o natural. Aí ele vai perder muita massa muscular. Você vai lá assistir um campeonato, o cara tá magro, tá murcho. Então, é só por altura e por idade. Então, a gente quer ver um corpo bacana, um corpo com máximo de densidade. É difícil o natural. Celião, então, pelo que o Marcelo está dizendo, tem diferenças entre ergogenizado e natural. Na preparação, que ele vai treinar, o que ele vai comer, e na competição. Então, na competição ali, não pode limitar muito peso, segurar, obrigar o atleta a baixar demais. Ele não tem esse músculo para segurar. Na preparação, ele tem que oscilar mais devagar. E no treinamento, na série, o que você fala de diferença? Então, o volume de treinamento, você tem que tomar cuidado. Então, você vai ajustando, o ajuste é muito fino, né? Não, porque você tem que fazer um volume grande durante a semana, porque, não, o volume tem que ser também de acordo com a alimentação, com a parte nutricional que ele está fazendo, sono e tudo mais. Eu, particularmente, usava muito para os meus atletas, muita super série e muito drop set. Para conseguir, é lógico, medindo, né, a situação que ele está na sua preparação, porque senão é impossível. Então isso me fazia aumentar muito a densidade muscular desse atleta. Outra coisa que eu não usava, chegando perto das competições, lógico, por
cara está, né, depletando muito, né, entre aspas, porque o natural ele sofre um pouco mais. Eu não usava, por exemplo, exercícios com halteres, com barra livre e tudo mais, só a parte de equipamento, e eu ia modificando um pouco, muito unilateral, para eu corrigir alguns defeitos que tinha em termos de simetria e tudo mais. Sim. E eu preservava mais esse atleta na parte de equipamentos justamente por causa de lesão. É um perigo que você tem para o atleta natural no final em lesões. Sim. Então você coloca o cara lá fazer terra, fazer remada curvada, esquece. Vai para a máquina, vai fazer isometria, vai aumentando a densidade deles em relação à mudança de contração muscular. Você faz isometria, faz concêntrica, enfim. É isso que eu usava muito e dava muito certo. Sim. Então, a preocupação dele tem que entrar com volume gigante, papapá. Ele, como árbitro, ele sabe. Né? Quando ele olha lá o cara que está com muito volume, a gente pega aqui, por exemplo, o João Natural. Ele é um cara, assim, extremo, né? Ele é um bodybuilding, né? Independente que a gente está falando aqui. Sim. Você olha ele tem um pouco de densidade, você pode ver, né? Ele tem um pouco, ele é brutal. Sim. Se você olhar para ele ao vivo, ele lá de roupa, você não dá nada para ele. Parece que ele é gordinho. Na hora que o cara tira a roupa e começa a fazer as poses, é absurdo. Sim. Mas, por exemplo, ele ganhou na categoria dele. Ele não ganhou no overall. Era um cara ele esperava também ganhar no overall. Ele nunca tinha ido para um campeonato natural. E aí, o que acontece? Os árbitros, o cara que ganhou o natural não tinha tanto volume que nem ele, mas estava com um condicionamento melhor. Sim. Então, a preocupação do atleta, o natural, achando... Ele tira a referência dos hormonizados. Sim, eu quero ser o Phil Heath. Eu quero ser... Não vai ser. É outro universo. Exatamente. Então, esquece. É lógico que você tem que preservar o volume muscular, mas o condicionamento é o que faz a diferença dentro do natural. Né? Então, ele, por exemplo, eu acredito que ele, bem trabalhado, vai ser o maior e mais forte atleta natural do mundo. Sim. Né? Mas é um trabalho que vai fazendo. Aí a gente tem ele também, é novo ainda? Ele é novo? Ele é 32. Nossa, Marcelo, ele está no começo, então, né? Voltando à pergunta que eu fiz pro Dunga, com relação a bater o olho e saber se é natural ou não, eu consigo, com muito menos experiência do que o Dunga, Maciel, em avaliação, perceber que é um atleta natural. Você percebe. Por quê? Não sei explicar, mas dá para ver que ele é diferente, mesmo sendo o melhor dos naturais, ele é diferente de um atleta ergogenizado que ganha. Você vê que tem algumas diferenças ali, por mais monstruosamente perfeito que ele seja. A gente pega, por exemplo, Steve Reeves lá, como eu comento, porque é o que foi mais visível, né? Ele fazia o filme do Hércules numa época que não existia doping. Sim. Então eu falo, se você pegar aquele cara, tá? Treinar ele com o que você tem de conhecimento hoje, para o atleta natural, tá? Alimentar ele com o conhecimento que você tem hoje. Trazendo para a nossa realidade hoje, o Steve Reeves seria absurdamente melhor hoje, né? Esse atleta é um Steve Reeves do presente. A gente traz exatamente. Isso. Mas quando você compara ele com um atleta ergogenizado, você põe ele e um melhor ergogenizado, algumas coisas você percebe, outras você não precisa perceber. Você bate o olho e fala, não, ele é natural. Textura da pele. Eu consigo perceber ele que com toda a monstruosidade e perfeição dele, a gente vê que ele é natural. A gente consegue perceber isso. Com pouca experiência. Imagina o Dunga com toda a experiência de você. E pessoal, o Dunga vai falar aqui. Quando você faz a seleção um dia antes, cara, se você visse o João Natural lá na pré-seleção, né, um dia antes, né, você olhava e falava assim, parecia que era gordinho. Tinha uns que tiravam a roupa lá para ir lá medir, puta, a gente olhava, aí eles já... Mas, enfim, não vamos falar aqui o nome, mas a gente já está na cola desses atletas. Sim. A gente vai ter que pegar fora de competição. Marcelo. É isso aí. Entendeu? Aí ele mesmo ficou chateado, mas depois ele falou assim, não, tem razão, a gente tem que provar e tudo mais. Ele estava melhor que eu, mas, como você perguntou, tem como o árbitro falar assim, ele está tomando e aí cabe a mim ter que provar através do teste? Então, aí existe uma estratégia que a ABCD ela passa para estar seguindo,
São os atletas Uma hora altos. pega, Marcelo, eu tenho certeza que uma hora pega. O que a gente está falando, É questão de vocês tempo. que estão assistindo, É vou risco, falar tá se novamente. arriscando, né? Existe uma coisa que em cada país existe uma legislação, a parte legal, que você tem que seguir. Porque senão, põe aqui do Ricardo, ó, o que está com a bandeira do Brasil aí. Né? Nossa. Esse tem 50 anos, o Ricardo. Aqui. Eu vi ele aqui com isso aqui. Competiu aqui. Tava até Isso. a primeira competição. Ele hoje é profissional, ele foi para o Natural Olímpia e ganhou, porque o Natural Olímpia é o seguinte, na sexta são o INBA, são os amadores. Se você ganha o Procar, você pode no dia seguinte entrar no profissional. Aí ele entrou no profissional, foi um escândalo, todo mundo, quem que é esse cara, quem que é esse cara? Isso estou falando 2023. 2024 ele foi, ganhou a categoria dele, ficou em segundo, enfim. O cara é de 50 anos. Olha. Ele jogava bola, jogava futebol. Olha. Então, tem, né, atletas que são fora da curva que, gente, não adianta. Isso se chama seleção natural. Eu jogava aqui em Caçapava muito bem basquete. Fui cotado para ir lá para o Sírio-Libanês em São Paulo. Só que eu tinha 1,70 m. Eu ia ser um jogador da INBA? Não. Então eu saí e fui fazer musculação. Agora, o cara quer ser... para eu ser um jogador de basquete, tinha que ter 1,90 m pelo menos. Então é seleção natural. Esses Mas caras... eu falo assim, Marcelão, o João ergogenizado seria um Coleman, né? E esse atleta ergogenizado seria lá um Cutler. Mas aí que a gente vai falar... Os primeiros lugares, se você tirar o doping, vão continuar sendo os primeiros lugares. Isso é uma frase mais que perfeita. E o menino que está escutando fala assim, mas eu queria ser o Coleman. Tá, mas para você chegar até o Coleman, só chegou um. No natural, você tem chance de ir muito além e ter uma projeção muito maior do que se for para o tradicional. Hoje no Brasil a gente tem o Brandão, tem o Ramon, né? Inclusive o Perinho hoje... semana retrasada foi contratado pelo Ramon para ser o treinador de pose dele. Vamos colocar aí 5. Marcelo, a gente falava assim já na minha época, né? A gente falava assim, cara, quantos atletas usam ergogênico dentro de uma academia? 90% pelo menos. Quantos sobem num palco de competição? Cara, 1%. É a mesma conta. Marcelo, eu coloquei aí, eu falei pro Gustavo colocar bem nesse trecho aí pra gente ver a evolução, esse trecho do seu documentário, né? Vamos ver a evolução uma história dele. Muito bacana, o Fernando. Eu conheci ele lá. Pode soltar aí, é bem Virou artista plástico ferrado. Ele fez o quadro lá do Neymar, do Batman lá. Legal. Ó, Maurício. Competir, né? Faz 2 meses só comecei a preparação. E ele falou que dava, e eu aceitei. Então, o projeto de transformação foi de 4 meses, vocês podem ver na foto, suplementando com albumina e coisas muito básicas, assim, mais alimentação e treinamento mesmo. Teve esse resultado que foi muito bom. Eu comecei a competir depois de 4 meses, aos 37 anos. Eu sou a prova de que dá para você ter um condicionamento físico e uma estética muito competitiva, não precisando usar nenhum tipo de esteroide anabolizante. 2005. Muito. Essa evolução dele aí eu achei Eu acompanhei. bem... Como é que é a história dele? Se você pegar as histórias dos naturais, é muito bacana, porque são histórias de superação. Então, e a gente tem a categoria superação, que é bem bacana. São pessoas que passaram por momentos na vida, né, como a Bianca, o câncer, e foram competir, a musculação. Não é que, olha, corpo, não. Né, tivemos um autista agora, o Saul, enfim. Então isso é muito bacana. No caso dele, do Fernando Quevedo, ele veio dos Estados Unidos, a família toda nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil para pegar visto. A família já tinha green card, ele veio para tentar renovar o visto dele, ele não conseguiu e ficou sozinho aqui. E aí ele estava morando num estúdiozinho perto da minha academia. Que essa aí. Essa é a minha academia. Até aparecer ele aqui. Essa é a minha academia, a última que eu tive. E aí eu falei, ele mexia muito, ele trabalhou na Globo, fazendo edição de vídeos e tudo mais. Eu falei, você não quer fazer o trabalho pra gente aqui da academia, na parte de marketing? Não, eu vou fazer até. Eu falei, você não paga academia nem nada. Só que eu vi que ele tava com depressão, tava muito mal. E ele é adventista, ele é muito bacana.
O irmão dele é tinha pastor. Ele, uma moça junto? Eu conheci essa academia. Nós viemos aqui em Taubaté, trouxemos, foi o primeiro time natural que se apresentou no campeonato normal. Eu devia ter colocado. Uma coisa, Marcelo, aproveitando a brecha, não corta o que você está falando. Eu conheci a academia do Marcelo, levei uns atletas naturais já para ele. Tá legal. E o que eu comentei era o seguinte: você percebe, Marcelo, olhando para o atleta, se ele é natural ou não. Você percebe, tá? Independente se é árbitro ou não, você bate o olho. Como eu vi aqui o João, falei, cara, o cara é natural. E eu não tenho a mesma vivência que você de olhar. Então imagina você mais ainda, né? Mas também tem a conversa com o atleta. Você conversando, vendo qual é a filosofia dele, o que ele pensa, você percebe que o cara tá tomando. Ou só tá precisando de dinheiro para tomar uma oportunidade. Aconteceu muito comigo, eu fiquei muito triste, decepcionado com a preparação de atletas naturais. Hoje eu estou voltando de novo a investir em atletas naturais, porque acontecia muito. Um atleta ia natural e ganhava um campeonato natural. Tá? Então se apresentava bem, ganhou um campeonato natural. Agora a primeira ideia dele, poxa, se eu ganhei natural, então se eu usar alguma coisa, eu vou ser muito melhor. Eu falo, sim. E foi. Só que você vai subir num campeonato onde todo mundo está usando muito mais há muito mais tempo. E o campeonato é proporcionalmente muito mais difícil. Você tem N federações agora, com eles não deu outra. Começaram a ergogenizar, ganharam lá mais 6, 10 quilos de massa, que seja, e entraram num campeonato que não conseguiram mais nada. Vão levar aí talvez 5 anos, 10 anos para correr atrás do prejuízo. Então, cara, o cara é campeão natural, ele é o melhor natural, o cara continua no natural, vai até o fim. Hoje ele leva para Olímpia, poxa. O cara pode ser campeão Olímpia, natural. É bonito demais o troféu. E é triste, né? Isso que você está falando, que é aquilo que a gente falou dentro das academias e até dentro do campeonato. Aconteceu até mesmo no primeiro nosso campeonato com um árbitro, não vou falar aqui o nome, que queria matar ele. O aliciamento. Vira assim, porra. Se você é natural, imagine se você tomar desse jeito, aí você vai até, agora é assim, né? Vai até o seu limite natural. E aí, depois do seu limite natural, você começa a tomar, não precisa tomar muita coisa, não. Você vai ver como é que você vai... Na hora que o cara entrou, é que nem droga. O cara que vem te vender droga, ele nunca vem vender pra você a primeira vez, ele vai te dar. A partir do momento que ele já te ganhou, aí, meu filho, esquece. É aquilo, aí ele vai ter que tomar mais. Se você tomar mais isso, mais aquilo. E aí, quando o cara morre, some todos eles. Né? Ou tem algum problema. Então, isso que o Maurício está falando é exatamente isso. É o aliciamento. O aliciamento hoje dentro do Instagram, com as meninas, é pior ainda. Graças a Deus está vindo muitas meninas. Meninas, venham pro natural, vocês vão... vocês são lindas. Baita corpo, vocês conseguem ir para o Natural Olímpia, enfim. E a história do Fernando foi isso. Ele estava com depressão, porque ele não conseguia voltar para os Estados Unidos. Eu peguei ele e falei assim, vamos fazer um trabalho bacana, vamos fazer um documentário e tal. Foi aí que a gente começou, falei assim, você vai competir. Como assim competir? Você tem um puta shape, você vai se dar bem. Será? Aí conseguimos tirar ele da depressão, porque ele começou a treinar, começou a se dedicar, tomando aqui, albumina, aquelas coisas que, né? E aí ele falou, não, mas espera aí, quando que é o campeonato? É sempre de sábado. Não, mas sábado eu não posso, minha religião não permite. Sim. Eu falei, é mesmo, Fê. E mas é o seguinte, é por uma boa ação, para você mostrar para as pessoas, para jovens, que você consegue. Né? Eu falei, fala lá com o seu pastor, eu vou junto. Tá, mas... Puta, eu tenho que ir de sunga, né? Sem camisa. Eu falei, lógico. Eu vou lá falar com ele. Então vai lá, qualquer coisa você me chama. Aí, legal que o pastor falou assim, não, lógico, é para uma boa causa, é um trabalho que você vai estar fazendo bacana, papapá. Vai ter que depilar o corpo, vai ter que passar hora, tem que tudo. Bom que o pastor tinha a cabeça aberta. A maior dificuldade para competir a primeira vez foi essa, rapaz. Rapaz, mas não põe sunga nem para ir na piscina, para subir no palco, passar óleo, depilar. A hora que você vai e sem isso aqui mesmo. Não, então, assim, foi muito bacana, ele foi um canal para muitos jovens, para um pessoal bacana, de entrar no Natural Bodybuilding. Legal. E de uma forma bacana de que ele se curou, né, sobre isso. Né? E foi muito importante. Ele também me ajudou a fazer o documentário, né? Foi ele que fez juntamente comigo o documentário. Ele hoje é um baita artista plástico, ele pinta quadros assim, animal. O Neymar pegou um quadro dele que ele fez, que é o Neymar de Batman, metade é Coringa, que mandou buscar, ele estava em Paris na época, o Neymar veio buscar,
montou hoje ateliê, está super bem, graças a Deus. Então, eu acho que isso, para a gente, que é do natural, eu como presidente, e eu falo, eu só tenho um nome de presidente, porque a federação é de todos os atletas, é de todos os árbitros, né? A nossa intenção, graças a Deus, hoje a gente já está em vários estados, por causa disso, eu não fiz para ganhar dinheiro, eu não fiz para vender meu produto como coach, como treinador, eu fiz para o atleta natural, ele tem um caminho, e isso que nos dá, né, o propósito que nos dá, como eu falei, quando eu falo do Alex, quando o Alex veio me procurar, que a história do Alex é bem bacana, que ele era segurança de boates lá no centro de São Paulo, de prostíbulo e tudo mais. Ele não tinha dinheiro para nada, eu ajudei ele, dava cheque para ele comprar comida. Sim. Ele chegou a dormir na Praça Roosevelt, sim, porque ele não tinha, ele dividia um lugar lá para ele dormir, ele mais um, quando o cara estava dormindo ele tinha que dormir fora. Enfim, a história dele é muito bacana. Aí eu falei para ele, agora para de competir. Ele competiu 4 competições, agora você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Entendi. E nas competições ele chegou muito longe, o Alex, da SPFF, o nosso abração para ele aí, parceiraço nosso do fisiculturismo nas competições, competição extremamente organizada, valoriza os atletas, compete extremamente, e a gente subiu, já estava no meu auge lá, com grandes atletas, break e tal, ele foi lá e pegou um overall, mas ganhou um overall assim bonito, foi disputado e tal, preparação do Marcelo Bueno. Mas a maior preparação, a minha maior vitória com o Alex e com todos esses que a gente faz, esse trabalho, é o que ele se tornou como indivíduo, como um profissional. Formar um caráter também, não é só um corpo, né? Eu dei alguns alunos para ele na época, eu já tinha muitos alunos, falei, uma porcentagem, tá? Não, aí chegou uma hora que eu falei assim, agora é você sozinho, esses alunos são seus. Não, Bueno, não, vai embora. Hoje o cara é presidente da SPFF, vive super bem, ajuda a mãe. Enfim, isso é uma vitória pra gente. Como você falou, a minha derrota é preparar ou ter um natural e ir para um... Cair na tentação. Assim, a gente ora para que essa pessoa ela não tenha problemas na vida dela em relação à parte de saúde. Porque hoje eu sei, naquilo que a gente passou, o ano passado eu com minha esposa, e eu operei a coluna e tudo mais, que a saúde não tem preço. A partir do momento que você cai de cama, Marcelo, os amigos esquecem. Uma semana eu estava conversando com o meu filho, e falando para ele, filho, só o envelhecimento e a natureza já traz um monte de problema. Cara, envelhecer naturalmente já traz um monte de problema. Tudo que você acrescenta nessa conta, seja um álcool, seja um cigarro, seja anabolizante, potencializa. A desaceleração. Mas o fulano não tem nada, cara, não tem nada que você veja, cara, vai saber como é que tá mesmo. Então, eu falo, por exemplo, o seguinte, a testosterona usada clinicamente, ela tem muitas vantagens, clinicamente, tá? Passou do fisiológico, já não é mais clinicamente, tá? A gente fala, é um suplemento, ok. Ela, por exemplo, pode evitar ou ajudar numa depressão. Porém, o excesso de uso, especialmente nas paradas, pode induzir a uma depressão. Então, olha a diferença do excesso e olha a diferença do uso quando necessário. Então, quando você pega uma pessoa como ele, que você disse é natural e teve depressão e tal, tá bom. Vamos imaginar ele, então, fazendo ciclos? Então, qualquer coisa fica mais fácil ele rejeitar. Seja uma cerveja, seja um álcool, seja um pó, alguma coisa. E quando o atleta ele já está usando, repetindo, fisiologicamente e psicologicamente, ele já está, já estou fazendo mesmo. Um pouquinho a mais não vai mudar nada. E aí a gente falou que é uma porta. O que você fala é justamente o que acontece hoje, né? Eu recebo vários e-mails, ou lá no Instagram mesmo, olha, presidente, eu tenho hipogonadismo e o meu médico passou testosterona assim. Passa para mim, porque dentro da ABCD você tem, a gente chama de AUT, a autorização de uso terapêutico. Você tem que mandar toda a documentação, o seu médico também tem que mandar toda a documentação e vai ser analisado por uma bancada para ver se realmente, porque o que tem de menino de 25 anos com hipogonadismo é impressionante. Então, assim, a gente não é trouxa, né? E o médico acha que a gente é trouxa também, né?
E aí você vê lá, né? Qual que é a medição? 700 de testosterona? Não, existe. Fala assim, você está com 20 de testosterona, lógico, você está com hipogonadismo. Mas aí a gente sabe, né, que acho que hoje já não, pelo amor de Deus, eu acho que eles já não fazem mais. Tem a médico que fazia os exames dentro da clínica dele e manipulava isso para não dar problema com ele na CFM. Porque o cara tava lá com 1.200 de testosterona, 1.900, enfim. Imaginava. E o cara vê lá e fala assim, o Mauricião é conhecido, aí ele pode me trazer mais clientes, não é nem mais paciente. Então, Mauricião, tô bem e tal. Porque o médico responsável fala assim, você treina, você tá dormindo, você se alimenta bem, porque só nisso ajustando, você ajusta a testosterona do cara. É o que a gente fez com ele. E aí, pega um Mauricião, que é conhecido, tá? Esse cara vai trazer para mim, enfim. A gente precisa trazer aqui o Dr. Clayton, que eles vão contar as histórias para vocês. E aí, o que acontece? Ele faz o exame lá na clínica. Aí deu lá 800, 700, 600, que é legal, né, para nossa idade, já é. Aí ele põe lá, eu já vi isso. Põe lá, Maurício, você está com 100 de testosterona. A gente precisa tomar. E toma aqui, eu te aplico aqui. Tá? E, não sabia dessa. Aí o cara começa, aí ele tá lá no elevador, o vizinho dele lembra treinando, gordinho, tá. Porra, Maurício, você... Que aconteceu? 3 meses, cara. Você... hormonal. O cara ele não quer saber o que você tá fazendo de treino. Tá falando, aonde você tá indo? Nesse médico tal. Então daí eu vou lá. Sim. Você entendeu? Então, aí, o que aconteceu? 1 ano depois, o Maurício tem um infarto e morre. Puta, vai vir a ex-esposa dele, a mãe, o pai. Cara, o que aconteceu? Não, ele tava tomando isso. Às vezes nem tem, porque toma na própria clínica. Aí, vou falar com o CFM, o CREMESP. Aconteceu isso. Vamos lá, então. Aí, eu, como médico, passei para ele. Falei, não, tá aqui, ó. Ele tava precisando. Ele só tava repondo. Por quê? Aí exime de qualquer responsabilidade o médico. Puxa, você entendeu? E você nem sabe como que realmente ele estava. Sim. Então, é isso, é criminoso. Né? Hormonologista, agora tem hormonologia, que não é reconhecido pelo CFM. Virou um comércio. Esquece. E eu tenho lá em São Paulo, eu passo na frente da clínica desses médicos, não vou falar o nome, já me chamaram para fazer, porque aí eles chamam os personal trainers que trabalham na Bodytech da vida para fazer parceria, que aí esse personal trainer ganha porcentagem, enquanto eles lá viram um vendedor. Você passa na frente dessas clínicas, é Mercedes, enfim, é isso. Infelizmente, né, Marcelo, o médico vai se aproveitar de um erro do que vai procurar, né? Porque eu mesmo, se eu for lá no médico e tiver com 700, estou bem, estou feliz, ele vai falar, vou abaixar. Cara, não vou pôr isso. Né? Então, começa aí do atleta também, né? E a gente tem que deixar sempre muito bem claro, Marcelo, eu tento fazer isso sempre, reposição hormonal é uma atitude médica, tem embasamento científico, tem estudo para isso, para saber a hora em que realmente deve começar, se deve começar, quando, como, respeitando o indivíduo, as suas limitações. Isso é atuação médica, né? Perfeito. Então eles se aproveitaram disso, né? Para poder então fazer o super uso, o uso como um suplemento, né? E eu vejo um médico famoso, capaz, eu fico louco de ouvir, capaz. Eu suplemento sim testosterona porque me sinto bem e tal. Rapaz, ninguém perguntou se sente bem ou não. A gente está perguntando se isso é arriscado ou não. É isso que a gente está dizendo. Exatamente. Aí ele vai dizer, eu não sinto nada. Tá bom, hoje você está dizendo isso, mas a hora que você sentir, daqui 1 ano, 2 anos, você vai comunicar. Então ele está falando, tô bem, tá vendo? Tô fazendo, tô bem. Aí aparece um negócio ruim lá, deu uma zebra. Será que ele vai, pessoal, cuidado, eu estava bem, mas deu isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai parar de falar no assunto. Então, reposição hormonal, é feita por médico, tem muito estudo, é embasado, a hora certa, o momento certo, beleza, vamos fazer, ok. Suplementação para esporte é arriscado, não tem como burlar, tem risco, é para pessoas conscientes. Cara, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu decidi que eu vou fazer. Então tá bom, vai e que tenha sorte. Né? É um detalhe que você tocou agora, só pra gente, eu não sei se a gente tem tempo ainda. A gente já encerrou praticamente, vamos encerrar. Mas é uma coisa que é um detalhe muito importante. A federação tem patrocínio de suplementos, de laboratório de suplementação, como é que funciona isso? Né? Isso é muito delicado, a gente que é responsável, né?
dentro daquilo que a gente faz, por causa da BCD e tudo mais, antidoping e tudo mais, e até mesmo o Dr. Fernando Solera, ele faz os cursos para as federações de futebol e tudo mais, para os times de futebol. O que acontece? Um caso aqui, não vou falar o nome, teve um laboratório que veio, não, vamos patrocinar, papapá, aquele papo tal, que deu o marketing, trouxe, não, nós vamos trazer as premiações e tal. A gente sabe como é Deus, né? Fala assim, não deu certo, não veio, e conhecido meu, enfim. Cara, deu o quê? 6 meses depois, ou quase um ano depois, esse laboratório vendendo anabolizante esteroide. Olha. Então, a gente tem que tomar imaginando. muito cuidado, né? Independente, ele tem a parte de suplementação, tem a parte de esteroide, que, enfim... Como ficaria isso, né? Então, imagina, no Natural Bodybuilding, você estando com uma marca vinculada a você que vende anabolizante esteroide. Então, não tem como. Muitos, a gente tem que ter uma responsabilidade, por quê? Problema de contaminação cruzada. Porque, dependendo do apoio que eu tenho, que eu falo, não, use esse suplemento e tal. Aí esse atleta vai e fala assim, é pego. Porra, eu só usei o suplemento que até a federação indicou. Será que é isso? Então, você que tá assistindo, preste atenção, assista o curso do Dr. Fernando Solera para saber como que você toma, como você compra, como que você usa os suplementos. Existe uma maneira de você fazer isso dentro daquilo como a natural bodybuilder, atleta natural. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente tem a AIDS que nos apoiam, tem algumas outras marcas que estão nos apoiando, entendeu? Que a gente vê até outras federações que tá nem aí, vende também dentro da federação, tem cupom, etc, etc. A gente não pode se arriscar nisso, porque há uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, hoje a gente tem pouquíssimos patrocinadores em termos de dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não vou ser corrompido apenas porque eu preciso fazer o campeonato e preciso de dinheiro. Então, por isso que eu falo, os atletas que são os nossos sócios, que são os nossos clientes. Entendeu? Então, isso é importante. Suplemento tem que também tomar cuidado. Eu fui patrocinado por um suplemento no começo da minha carreira, uma marca. Depois de anos, tal, teve um escândalo, né, da marca que tinha até sibutramina dentro do Você não querendo usar. Então, tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Marcelo, queria agradecer então você participar aqui do podcast com a gente, o Dunga, né? Opa. Se você tiver algum contato para passar, pessoal quiser saber mais, eu tenho certeza que a gente esclareceu muita coisa aqui, né? Mas quem quiser saber mais, quiser competir, né, na Federação Natural, como que faz? Pessoal, esse ano nós vamos ter de 12 a 15 etapas aqui no Brasil, classificatórios para o Natural Olímpia e para o Latino América, que vai ser também aqui em São Paulo, em outubro. Latino América, o Natural Olímpia em novembro, todo ano. Essas etapas são classificatórias, nós vamos começar com a primeira etapa em Curitiba, que vai ser agora 4 e 6. Teremos em Joinville, teremos em Ponta Grossa, teremos em não sei se é Blumenau ou Balneário Camboriú. Vamos ter no Rio de Janeiro, estreando no Rio de Janeiro. E em São Paulo vão ter 3 etapas, né? Em Barueri ou Osasco, quem vai estar na frente desses campeonatos é o Dunga. Em São Paulo, na Uniítalo, nós temos a chancela da universidade. E espero vocês lá para vocês competirem. Entrem no Instagram, no nosso Instagram, NBF Brasil e NBA Brasil, ou no meu particular, né, que é o Marcelo Bueno Coach. Lá você tem todas as informações, e nosso site, que é o naturalbodybuildingbrasil.com.br. Tem todas as informações, aí vocês entrem em contato com a gente. Tem muitos meninos e meninas que estão vindo demais, isso é muito bacana. Nós temos hoje filiados, para você competir você tem que se filiar. Temos hoje 500 atletas filiados, e dentro da nossa carteira de cadastro temos mais de 4.500 atletas e praticantes. Então, preste atenção que esse ano vai vir todos os cursos, todas as palestras. O Mauricião vai estar dando o curso dele lá também, juntamente com a gente, dentro da universidade, né? Com a chancela da universidade, certificação internacional e certificação também da universidade. Legal. Fechou? Dunga?
Manda um recado aí Tem um pros Instagram aí, atletas. Dunga? Preste atenção aí. Preste atenção aí, atletas que queiram competir na Federação Natural, tá? Todos são muito bem-vindos. Procure orientação do seu coach adequado, que entende das regras, procurar estudar o assunto para poder estar treinando vocês e deixando vocês aptos a cada categoria. Porque o problema maior que temos com o atleta é que ele chega na arbitragem e quer saber por que não ganhou. Só que eles contrataram um coach para preparar ele para aquele campeonato e aquela categoria. Então ele tem que ter conhecimento do que a categoria exige. Então esse é o toque que eu dou. Eu estou sempre em Alphaville atendendo personal trainer lá em Alphaville há muito tempo. Agora entrei na Aeroberg também, que tem muitos atletas naturais ali que tá até vindo para a federação. Legal. Então eu faço o convite a toda garotada nova aí que eles têm 2 caminhos a seguir. O caminho certo, que foge de problemas futuros, e o caminho que eles querem chegar mais próximo, que lá na frente eles vão pagar um preço bem alto. Sim. Tá ok? Quem quiser entrar em contato com você, ô Dunga, tem um Instagram? Eu tenho. Meu Instagram é Dunga Maciel Personal. Dunga Maciel Personal. Tá bom. Ok? É isso aí. Meninos, queria obrigado, finalizar. Célio. Uma palavrinha rapidamente aqui, que Pode falar. falando um pouco sobre fisiculturismo e caráter, tá? Não há nada de errado em falando em caráter do atleta ser ergogenizado, competir, arriscar sua saúde, ter problemas. É uma opção que ele fez e a federação permite, o regulamento permite, não há doping, pode tomar o que você quer, você está livre. E aí a gente fala, tome então seus cuidados, sabe que é perigoso e vai em fundo. É a sua opção, não há problema em caráter. O problema em caráter é o atleta que usa, que faz essa opção, não assume, esconde e vai competir com aquele que fez a opção de não usar. Ok. Ele não tem noção do estrago que ele está fazendo. Para ganhar um troféu, para ganhar uma fama por algum tempo, lembrando que uma hora vai cair a casa. Infelizmente a pena não é tão grande como deveria ser. Então esse atleta que tenha caráter, cara, vou tomar bomba, vou competir com quem toma bomba. Sou faixa branca, faixa preta, para dar opção para o natural ter a escolha dele. Lembrando que esse trabalho de vocês, Marcelo, começou ali em 1977, com uma pessoa nos Estados Unidos que já brigou por isso, para poder chegar até hoje na mão do Marcelo, na mão do Dunga, de toda uma equipe que está trazendo a opção do atleta dizer, cara, eu não quero tomar bomba, mas eu queria competir. Está aqui, você pode chegar no Paulista, Brasileiro, Mundial, ser um Olímpia natural. Então, para que esse trabalho seja bem, entendendo a dificuldade que eles têm, sabendo a luta que é para eles chegarem lá, não façam isso, não estrague o trabalho dele. O trabalho dele não é só pelo fisiculturismo, é por salvar também vidas. Então, não seja essa pessoa. Tenha caráter, assuma a sua escolha e vai fundo na sua escolha. Lembrando que a primeira escolha ou a segunda escolha, que é o natural, não tenha dúvida que é a melhor. É isso aí. Sim. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Dunga. A gente vai ficando por aqui. Todos os links aí, redes sociais dos dois, vão estar na descrição do vídeo. Vai estar o link também do documentário, que é bem legal, do Roleta Russa, Perigo dos Anabolizantes, né? Alerta ao anabolizante esteroide. Isso. Vai estar todos os links aí na descrição. A gente fica por aqui. Não esquece de deixar seu gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Inscreva-se no canal. Deixa seu comentário aí sobre esses assuntos que a gente falou. O que você acha de tudo isso? Tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!